Parece um nunca fui popular? Parece, mas não é. Temos um overlay de nunca fui popular? Temos. Mas não é. Por quê? Por que, tio Vini, que não é? Vou contar pra você aqui, antes que você fique na dúvida. Vai que você fica na dúvida, fala, putz, não sei o que eu tô fazendo aqui. A verdade é o seguinte, a Wizards of the Birulations resolveu que os caras, além de fazer Magic e D&D, os caras vai fazer D&D no Magic. Foi o que eu entendi, aparentemente. E aí, eu achei absolutamente pertinente e plausível chamar uns caras que entendem de Magic pra que eu possa falar groselhas sobre D&D. Então ontem o André teve aqui, falamos uma traquinagem atrás da outra, só groselha, cara, nada que se aproveite. Mas foi legal, eu achei legal. Então, no final das contas, a brincadeira é essa. Você tá bem? Como é que nós estamos? Tô muito bem. Melhor agora, com o motivo aqui. Ah, Ó, sensacional. puxei o saco, né? Caraca, Vai que eu ganho agora... um aumento. Eu tô virando funcionário, né? O Tá. André é dono, eu tô virando funcionário. Exatamente. Sensacional. Cara, deixa eu te falar. Ontem eu cometi um erro crasso. Que eu, na qualidade de um... como é que o André falou? Entusiasta de Magic. Porque eu não jogo Magic de verdade e eu não conheço de Magic de verdade. Eu fiz o quê? Eu falei assim, André, vamos falar das cartas, cara, vamos falar da coleção e tal, não sei o quê. Ele falou, pô, bora e tal. Aí eu abri o site da Liga Magic e comecei. Carta 1, carta 2, carta 3. Tolo que sou e que fui, não me liguei que, meu amigo, são 300 cartas. 298 pra ser exato. Bicho, quantas horas precisa pra falar disso? Bastante. Se você for falar carta a carta, eu faço isso, né? Conforme as cartas saem no dia a dia, eu falo. É um dos principais quadros, né? Então, tipo, a carta saiu, o limite é até as 10 horas da noite. Então, como minha live começa às 10, então eu falo dos spoilers que saem no dia. Dá, em média, vídeos de 2 horas dia durante 7 dias. É isso. Então, exatamente. A gente começou e eu fui indo. E coitado, o André, eu acho que ele não queria me dizer. Falou, cara, isso não vai dar certo em termos de horário, tá ligado? Aí ele falou assim: não. Vai indo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Hora que eu me dei por mim, era tipo, tinha passado 2 horas e meia e a gente tava, tipo, falou uma cor, 2 cores, tá ligado? Chegou o Gigante Guerreiro Dylion, ele veio dar um oi, não tem como, dá um oi ali, dá um oi pra câmera, rapaz. Não? Não quer dar oi pra câmera? Faz assim, ó, dá um oi ali, ó, fala, oi. Não, ele quer a mamãe foi arrumar o banho dele e aí passou pra lá, ela já era. Perdeu a atenção. Opa. Perdeu a Cadê a atenção minha mãe? total. Cadê minha mãe? Fala, onde está a minha mãe? Onde está a minha mãe? Enfim, e aí o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu vou. Da próxima vez. Lógico, né? Aí fizemos 2 cores, fizemos branco e azul. E pulamos um monte de carta, mesmo porque tem muita carta que é claramente um fillerzão, tem ali o flavor da edição. Mas tem muita coisa que, cara, tem o cavaleiro preto e branco do cavalo branco que poderia estar em qualquer lugar, sabe? Poderia estar em qualquer coleção. E aí, né, a gente falou de muita coisa, mas falou, André, eu como malandro que sou, falei, André, você volta semana que vem, amanhã, depois, você vem de novo, troca uma ideia, né, e a gente vai enrolando e fazendo coisas nesse sentido. Ô, cara, você tá pegando o microfone, claro, você não pode simplesmente não pegar o microfone. Perfeito. Porém, hoje, eu queria bater um papo contigo, eu queria fazer um negócio diferente. Ah, fantástico, só um minuto, peraí. Peraí que o Gigante Guerreiro Dylion, ele pegou o microfone e fez... nada melhor, né, do que... Enfim. O que eu queria? O que eu ia te sugerir? Eu te sugeri o seguinte. Cara, beleza, vamos falar da coleção. Eu quero ouvir algumas posições, mas existem algumas polêmicas aqui na coleção. Existem coisas... Várias. E eu queria aproveitar este ensejo pra gente falar um pouco dessas polêmicas, pra gente falar um pouco das cartas. Oi. Não, o que aconteceu? Não faz bico. Todo mundo tá assistindo, são milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro assistindo você fazer bico. Você acha que isso tá correto? Não tá correto. Enfim, estamos aqui lidando, isso aqui é um trabalho de pai para filho que a gente tá aqui. Você sabe como é que é, né? Você não precisa explicar. Ah, sei. Eu acabei de deixar os meus lá, falar assim, ó, já daqui a pouco cola um aqui. Aqui em casa é sensacional. Daqui a pouco sobe um gato, pula um cachorro, aparece um bebê. É sempre uma coisa assim nesse sentido.
Mas enfim, e aí o que eu queria era justamente entrar. Vamos entrar direto no tema sem maiores delongas. Me diga uma coisa. Digo-lhe. O que você achou, primeiro, da condição de jogador de Magic, de produtor de conteúdo de Magic, de um cara que tá aí no segmento, não só produzindo conteúdo, mas gostando de Magic há bastante tempo, que é o teu caso. O que você achou da coleção Adventures in the Forgotten Realms? Thiago Bin, obrigado pelo follow. A minha opinião não é uma opinião uníssona. Tem uma galera que tá reclamando bastante do power level da coleção. Uhum. Porque assim, vamos lá. A gente veio de uma sequência de coleções com power level muito alto. Posso te interromper? Claro, deve. Um segundo. Fala pra mim o que é o power level. É uma coleção que tem muitas cartas relevantes que mudam um meta de algum formato, né? As cartas meta breakers, por exemplo, assim, a gente tem Eldraine. Eldraine aconteceu faz, sei lá, quase 2 anos, né? E ainda as cartas que saíram em Eldraine ainda são determinantes no formato standard, que é o formato principal do Arena. Aham. Então, assim, por mais que saia uma coleção, saia outra coleção, os arquétipos formados com as cartas de Eldraine ainda são muito relevantes. Então, Eldraine foi uma coleção extremamente power level lá em cima, alta, mudou a cara de diversos formatos. Teve a carta tida como uma das cartas mais fortes de todos os tempos, que é o Oco, né? Que foi banida em diversos formatos e tal. Uhum. E depois de Eldraine saiu Ikoria, que teve um grande problema, digamos assim, que exigiu pela primeira vez na história, talvez, uma errata funcional de habilidade, que foram, no caso, os Companions, né? Aí depois saiu Zendikar, que daí o level começou a ficar mais tranquilo, saiu Strixhaven, que também tá tranquilo, e saiu Forgotten Realms, que é um pouco mais baixo do que as últimas duas. Ok. Tá, beleza. Então, aí é o seguinte, só que tem em Magic historicamente, ela tem, de ciclos em ciclos, ela tem uma coleção que a gente chama de Core Edition, né? Antes ela era determinada por números, né? Tipo, antes era primeira edição, segunda edição, terceira edição, e entre essas edições saíam as coleções que têm uma temática, né? As Core Editions, normalmente, elas não têm uma temática muito definida, com algumas poucas exceções dela. Tipo, são várias cartas que eles acham interessantes. Antes ela era uma coleção só de reprints, né? Então ela era uma coleção importante para ter reprints. Mudou isso com o tempo, tá? Aham. E agora depois ela passou para M12, M13, M14 não teve, aí saiu M15, não teve M16, nem 17, nem 18, porque daí foram outros nomes e tal, e saiu M21, né, a última coleção. Perfeito. E aí o Wizards falou assim, a gente não vai fazer mais Core Editions de vez, o que a gente vai fazer as Core Editions vão ser substituídas por esses crossovers. Tá? Então já tá marcado o Warhammer, já tá certo para ter. Legal. Tá? Coleção válida. E isso chama-se o Magic Beyond, é o nome desse projeto. Que, tipo assim, algumas coleções, elas não vão fazer parte da história oficial de Magic, mas é Magic. É igual Forgotten Realms. Sim. Forgotten Realms, eles já avisaram que a coleção, a lore da coleção, ela não vai ser ligada na lore de Magic. Entretanto, saiu um excertozinho de lore e falou que tem uma aventureira que saiu de Ravnica e foi parar em Forgotten Realms, vai entender a Wizards, né? E as Core Editions, agora chegando no cerne da questão, elas têm meio que por tendência terem o power level mais baixo. Por quê? Tá. Porque são essas coleções que introduzem pessoas no jogo. Perfeito. Então elas têm menos palavras-chave nas criaturas, né? Ou são palavras-chave mais fáceis. Elas têm cartas de mecânica mais tranquila. Elas não têm cartas que são muito... Que façam com que uma coleção tenha uma venda predatória por causa especificamente de uma carta, sabe assim? O grinder vai comprar um monte, vai abrir só para pegar aquela carta. Então, normalmente essas coleções, elas vendiam menos, digamos assim, porque elas tinham o público-alvo definido, né? E não é como se entrasse tanta gente assim em Magic. É verdade. Então ela era uma coleção. Tipo, né? Então ela era uma coleção de power level mais baixo, mas tinha a função dela. Então o que a Wizards fez? Ao aliar, eu até tenho de início eu fiz uma crítica, porque é o seguinte,
Antes de Forgotten Realms, saiu Modern Horizons. Essa coleção ela não vale pro Arena, é uma coleção que vale para formatos eternos, né? Ela não vale pro Arena. E ela era uma das coleções mais esperadas do ano, assim como Forgotten Realms. E a Wizards, ela fez uma decisão que de início eu achei muito estúpida, que é colocar essas duas coleções praticamente juntas. Modern Horizons acabou de ser spoilada há 15 dias atrás. Então, eu cheguei a ver coisas de vocês mesmo, você, do André, do Elba, falando, tipo, dessa Modern Horizons. Eu não sabia nem o que era, mas eu falei, uai, mas vai sair o negócio do Forgotten Realms? Os caras já estão lançando outra assim? Exatamente. Então, o grande X da questão é que assim, o Modern Horizons ele é uma coleção que sai anualmente para o formato chamado Modern, que é o formato eterno junto com o Commander, né? Mas é o formato eterno competitivo mais popular no tabletop. Tá. Né? No jogo físico. Uhum. E aí eles aproveitam a Modern Horizons para lançar carta para o formato Pauper, aproveita para lançar para o próprio Commander, para o Modern é o foco, aí tem para Legacy e tal. Né? Então não vale, tecnicamente, não, essa coleção não vale para Standard. Tá? Por isso que ela nem tem no Arena e tal. Mas ela era uma coleção muito esperada. E aí, 15 dias depois, eles lançaram Forgotten Realms. Eu falei assim, gente, que decisão estúpida, né, cara? Tipo, isso prejudica a sequência de lojista e tal, porque o cara tem que comprar um mês antes e, tipo, fica flodado de produto, o cara tem que meio que decidir o que vai comprar, né? Porque, tipo, o cara que joga fala assim, putz, eu vou guardar dinheiro pra Forgotten Realms ou eu vou comprar Modern Horizons agora? Então, tipo, de início eu achei uma decisão muito estúpida. Entretanto, vendo o power level de Forgotten Realms, deu a perceber que, cara, ou foi muito sem querer, ou o pessoal da Wizards é muito gênio. Por que acontece? O Forgotten Realms saiu com o power level mais baixo. Entretanto, a grande apelação de Forgotten Realms é o fato de ser Forgotten Realms. Sim. Então ela colocou um power level mais baixo numa coleção que vai trazer gente que não joga Magic de maneira usual. Perfeito. Né? E pode ser até novato. Tipo, novato, cara velha guarda de D&D, vai ver as cartas, que tem um monte de carta bem legal, extremamente flavorful, né? Cheio dos flavors. Mas o cara normalmente não joga Magic, mas vai comprar porque é D&D. Conheço muita gente. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui. O Mestre Pedroca. Ele joga Magic, mas não é assim, nossa, como eu sou Magiqueiro, mas ele joga Magic. E aí ele falou o seguinte, ele falou, antes de sair spoilers, comprei a coleção inteira. Cai uma das possíveis variáveis do Magic, que é o colecionismo, né? O sujeito ter justamente pela coleção e não tá preocupado nem com se a carta joga, não joga, que formato, que tanto faz pra ele, né? Exatamente. E a coleção, ela saiu com essa característica de Core Edition. É uma coleção mais simples, tem cartas fortes sim, mas não tem tantas cartas fortes como foi em Eldraine, nas outras coleções que eu citei. Perfeito. Tem cartas fortes, mas ela tem claramente um objetivo, que é ser uma coleção voltada para pessoas ali, que entraram agora ou que não tem, não é aquela pegada mais grind, né? Aquele cara que é competitivo e tal. Então, para mim, eu sei que muita gente torceu o nariz. Essa coleção é só pra galera que vai jogar D&D. Eu acho que eles estão, na minha cabeça, o que eu concordo com o que você tá dizendo, e eu vejo exatamente, assim, eu sou, o exemplo que você citou pro Pedroca, se encaixa pra mim, eu gosto de Magic, eu tenho uma simpatia pelo Magic, eu conheço o Magic há bastante tempo, mas eu não sou jogador de Magic. Então, assim, eu voltei a jogar Magic, sei lá quantos anos depois, por conta do Arena, por conta de ver as lives de vocês e tal. Sua não, porque você joga no Magic Online a maioria das vezes, né? Mas enfim, por conta dessas circunstâncias. Porém, o D&D é uma coisa que é bastante reincidente na minha vida. Então, agora, mais do que nunca. Então, quando eu olho pra assim, tem muita carta legal que me deixa... Pô, legal ver o Mordecai lá, legal ver o Zanatar, o Beholder, legal ver o Drizzt, legal ver o Morte Gélida, legal ver todas essas coisas. Mas as que me ganharam, que mexeram com o meu instinto de cara que joga RPG... Para. Só os livros-jogo. Exatamente. Claro. É carta de desambiguação de cena clássica de livro-jogo, de RPG, de aventura. Exato. Sabe que vocês são emboscados por um grupo de ladrões. Vocês encontram uma passagem secreta, sabe? Tipo essas coisas que é absolutamente clássico. E aí tem a pergunta que dá
o tom da coleção pra mim, que é, e aí o que você vai fazer? E aí tem algumas opções. Então, assim, pelo que eu entendi da coleção, é uma coleção muito flavor-like, né? Muito cheia de detalhes. Os flavor text, por sinal, tem vários maravilhosos, assim, Maravilhoso. que é pra pegar o cara, que é pra pegar uma marca forte, que é o Dungeons and Dragons, e vender ela sob uma nova perspectiva de jogo, que não é o RPG em si, mas a ideia do Magic. Pelo menos essa é a minha impressão. Então, Sim, assim, sim. eu não tenho essa visão que você... O André ontem mencionou algumas coisas muito parecidas com essa que você tá, com essas que você está colocando, justamente de, putz, o power level, ele é um pouco mais baixo, tem coisas ali que não parecem muito competitivas. Então, assim, beleza. Mas, seja porque eles são gênios ou não, eu acho que a estratégia não foi justamente montar uma coleção super forte pro cara hardcore que tá ali comprando carta e montando deck. E como chama o brasileiro que é super campeão das coisas de Magic? PV. PV. Não é uma coleção que o PV vai olhar e falar assim: puta, aqui eu vou fazer meu nome, né? Não é esse caso. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Então, aí tem uma pegadinha que a galera ainda não entendeu. Hum. Em Forgotten Realms, eles colocaram um tipo de carta novo, que são as dungeons. Isso eu achei muito legal. Colocaram três dungeons extremamente clássicas, né? Três aventuras super clássicas. Colocaram 3 dungeons lá. Em termos de game design, as dungeons, elas são mágicas que não contam pro limite de cartas da sua mão, nem para o seu sideboard, que é a sua reserva, né? Que você pode trocar entre um round e outro quando você não está jogando melhor de um. E tem muita carta que é enabler, né? Ou seja, permite com que as dungeons sejam usadas, inclusive em outros formatos que não é só o standard. Ah, legal. Então, o advento de dungeon, quando a galera começar a jogar, o pessoal vai perceber que, tipo, é forte sim. Se você souber usar. Entendi. Especialmente no formato Commander. Commander não tem essa reserva, né? Não tem o sideboard. Então, foi uma das primeiras coisas que eu disse. Eu falei assim, peraí. Se você tem a possibilidade de ter uma mágica, o Commander, eu não sei se você já jogou jogar Commander. Não. Eu vou dar uma explicação rápida de Commander aqui. Commander é uma variável muito diferente de Magic. Ela tem como regra você usar 99 cartas mais uma carta que é o seu comandante. Você só pode jogar com uma cópia de cada carta, ao invés das usuais 4, tá? É uma cópia. E esse seu comandante, ele fica numa área especial chamada zona de comando e você pode conjurar ele, né? Ele não fica na sua mão, ele fica na zona de comando e você pode conjurar ele da sua zona de comando. Tá. E o seu deck tem algumas regras, né? Por exemplo, as cores do seu deck, a gente vai falar na casa do cara identidade de cor, porque não é bem cor, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Só pode ser as cores do comandante. Então você não pode colocar nenhuma carta no seu deck que não tenha na identidade de cor do seu comandante. Então, por exemplo, se ele for vermelho e preto, tem que ser tudo vermelho e preto, não pode ter uma carta branca lá. Exatamente. Tá. E qual que é a grande característica do Commander? Pelo fato de você ter 100 cartas e todas as cartas serem diferentes, o deck ele perde consistência. E isso é proposital. Porque você troca a consistência do deck por ter um comandante, que é uma peça-chave muito poderosa, sempre na mão. Você tá sempre tutorado ali, na zona de comando. Se ele morrer, ele volta pra zona de comando, e aí pra você conjurar ele de novo, você tem que pagar novamente com uma taxinha. Tá. Mas ele vai sempre estar disponível pra você ali. Agora, quando você adiciona as dungeons pro Commander não tem reserva, não tem o sideboard igual é o Magic usual. Perfeito. Você tá basicamente falando pro Commander, pronto, agora você tem 3 cartas que você tá ali com efeito sempre que você quiser. É só você conseguir fazer efeito nas outras suas 99. E isso faz com que a cara do jogo mude muito. Entendi. E o Commander hoje é um dos formatos mais populares. É o formato. Provavelmente é o formato tabletop que carregou a Wizards nessa época de pandemia, porque a galera não parou de comprar Commander. Né? Os Commanders eles vêm em produtos prontos, esses todos aqui estão aqui são Commanders, tá? Tipo, elas vêm. É um produto muito honesto. Você comprar uma caixinha custa em média aí de 150 a 350 reais, vamos supor. Né? Esse é um de Strixhaven, né? Aqui, ó. Pro valor de um deck de Magic, é um valor muito honesto, porque é um produto que você compra e já começa a jogar. Você não precisa nem mudar ele muito, você muda se você quiser. Então, o comandeiro, né, ele compra muito produto selado. E isso a Wizards ama, tanto que a Wizards abraçou o formato, ele foi um formato criado pela comunidade, e a Wizards abraçou o formato e falou, peraí, então, vou fomentar esse rolê aí. Tanto que as últimas coleções,
especialmente Forgotten Realms, tem muita carta que é cara de Commander. Tipo, essa carta não vai jogar nada em lugar nenhum, exceto Commander. Perfeito. Um exemplo, por exemplo, o próprio Zanatar. Uhum. O Zanatar é um cara que, se você for pegar num formato competitivo normal, você vai falar assim, cara, ele é bem meia boca. Mas se você colocar ele no Commander, porque o Commander ele tem uma cadência de... as cartas são custo mais alto, a cadência dele é mais lenta, então ele permite você conseguir baixar a carta de custo 10, tal, uma certa tranquilidade. Então, cartas de custo 6, elas são bem ok's pro Commander, né? Então, o Zanatar, por exemplo, é um puta do cara absurdo e um excelente comandante, porque ele é lendário. Eu esqueci que a criatura que precisa estar como comandante, ele precisa ser lendário. Interessante. Dogzera, obrigado pelo follow. Desculpa. Ele precisa ser lendário. Então, quando você observa na coleção de Forgotten Realms, tem muita carta lendária. É verdade. E isso é muito flavor de Commander. Perfeito. Né? Tanto que agora, né, acho que hoje é dia 7, isso, do dia 7 até o dia 9, eles vão anunciar aí os decks de Commander, e a esperança que eu tenho que o Mr. saia no deck de Commander, pelo amor de Deus, que ele não saiu na coleção, né? Eu falei, meu Deus, como assim? Forgotten Realms, Mr. Socorro. É justo, é uma figura extremamente emblemática, talvez o mago com a maior reputação, eu não sei se com o maior poder, mas com a maior reputação, sem dúvida. Sim. Mas vamos lá, vamos falar, eu queria entender a tua avaliação inicial da coleção do lado mais Magic da parada, e queria fazer uma contraparte aqui, justamente manifestando o meu entusiasmo, justamente por ver, cara, a gente que joga RPG, que joga D&D, eu tô falando a gente, mas obviamente você também faz parte, você também joga RPG, você também sabe do que eu tô falando. O sentimento, ele é de ver aquele seu brinquedo favorito sendo as pessoas tomando mais conhecimento dele. Então você vê as pessoas olhando, muita gente, ontem foi até engraçado, foi até emocionante, eu não sei se esse é bem o termo, mas foi até emocionante pra mim, porque eventualmente as pessoas perguntavam, tipo, mas o que, sei lá, o que tem de mais na masmorra do Mago Louco? E a gente ficou divagando um pouco sobre o Halaster Blackcloak, sobre a ideia, o que tem de mais na Tumba da Aniquilação? Falamos do Arquilite Acererak. Então, é engraçado porque você tem aquele sentimento de, porra, legal, as pessoas estão conhecendo um pouco da história, dos figurões, um pouco até das mecânicas. Eu achei incrível, e acho que não podia ser diferente, eles adicionarem a mecânica de rolagem de dados, e o dado, que é a cara do Dungeons & Dragons, é o D20, né? O sistema é um sistema D20. Tem que ter. Tinha que ter. Eu confesso que eu fico um pouco chateado com o lance de que as cartas que eu vi que tem rolagens, elas, lógico, é tudo uma versão diminuta, não dá pra você botar 20 efeitos numa cartinha desse tamanho, porque senão ninguém ia ler o que tava escrito ali, obviamente. Mas, eu sinto um pouco, na qualidade de jogador e de narrador de RPG, eu sinto um pouco de falta de algo que é muito bom no RPG e, pelo que eu entendi, não é tão bom no Magic, que é a aleatoriedade excessiva. A aleatoriedade excessiva no Dungeons & Dragons te permite criar novos plots, empurrar a sua história, fazer com que coisas aconteçam e caminhos se modifiquem. Uma falha crítica pode matar um personagem, e isso pode ser o começo de uma nova aventura. Porém, uma falha crítica no Magic, enquanto você joga uma carta, rola um dado e tira um 1, se ela tivesse um peso muito grave, talvez ela inviabilizasse a utilização dessa carta. Mas eu sinto falta. O que você pensa dessa mecânica de rolar dados ali? Você acha que faltou uma falha críticazinha ali de leve ou não? Não podia. O André falou a mesma coisa. Não, mas é verdade. O ponto que eu vou te dar, por exemplo, assim, por que jogador de Magic, via de regra, não se adapta ao Hearthstone? Porque o Hearthstone tem o peso da aleatoriedade, daquela coisa de tipo assim, crie um monstro aleatório na sua mão de toda a história. Isso, quando você vai para um competitivo de alto nível de Magic, não é legal. Faz porque sentido. tipo, o cara treina pra caramba e de repente por causa de um golpe de sorte, não estou dizendo que Magic não é um jogo de sorte. Não. Magic, pelo fato de você comprar uma carta por vez, as probabilidades acaba se tornando um jogo de sorte.
Só que quando você faz a deck build, você tenta minimizar o efeito da sorte no seu gameplay. Perfeito. Então, se a gente adicionasse no dado um componente que deixasse o negócio sorte demais, você tiraria um pouco do mérito do cara que treinou e morreu por causa dessa sorte. Em cima de um jogo que já tem um componente de sorte. Justo. Então, pra mim, eu acho que eles chegaram no limite que eles podiam chegar com o D20. Sabe, tipo, todas as cartas que eu percebi é assim, nenhuma te ferra. Ela tem um efeito fraco, e se você der o acerto crítico, é um efeito muito forte. Um efeito legal, sim. E isso é legal, porque, Sim. na verdade, você vai jogar a carta, ok, eu vou fazer o efeito, normalmente ela faz de 1 a 12, de 13 a 19, de 13 a 20. São três variações, eu acho. É isso ou 4, alguma coisa assim? Eu tô procurando uma aqui. Achei. Mas aqui eu achei... Não, aqui achei uma criatura, desculpa. Segue o raciocínio, eu vou achar uma aqui. Perfeito. Então, eles... Olha lá, ó, tem ali o... Achei. Achei o contato extraplanar. Você tem de 1 a 9 que você compra 2 cards. De 10 a 19 você usa Vidência 2 e compra 2 cards. E o 20, que seria o acerto... O 20 natural, que seria o acerto crítico, você usa Vidência 3 e depois compra 3 cards. Então pensa assim, essa carta no âmbito competitivo, o cara está jogando ela contando com compre 2 cartas, porque tem várias cartas que são esse custo e compra 2 cartas. Perfeito. Se der os outros efeitos, melhor pra ele. Melhor pra ele. Entendeu? Tipo, o efeito de sorte ajudou? Sim, mas o efeito de sorte não atrapalhou. Não, entendeu? Eu concordo. Eu falo mais pelo sentimento do cara que gostaria, como eu disse, na qualidade de um cara que gosta de RPG, eu gostaria de ver o cara tirar um 1, não pra que ele se ferre, mas pra que isso gere uma consequência. Porém, a gente tá falando de plataformas completamente diferentes. Você citou um exemplo característico que é o sujeito faz um deck building, monta uma lista, monta um deck, treina com ele, maximiza a sua capacidade de jogo dentro de todas as possibilidades do que ele pode encontrar, olhando pra um meta, pra jogar um campeonato. Chega no campeonato, ele rola um D20, tira um e perde. Tipo, ou tem o jogo prejudicado por conta disso. É inviável mesmo. Isso geraria na minha cabeça um efeito que seria os jogadores profissionais, os caras que estão buscando rendimento, excluiriam essa carta das suas listas, porque o cara não quer ter essa variação, né? Sim, justamente. Mas tem, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 cartas que dá azar. Acho que o Treasure Chest ou Deck of Many Things tem um efeitinho meio ruim se você tirar falha crítica. Mas não é nada que, tipo, te detone. Se você achar depois o Chest of Many Things, ele é incolor. Baú do Tesouro. É esse? Isso. Eu acho que tem um efeitinho meio ruinzinho. Armadilha, né? Você perde 3 pontos de vida. Isso aí, ó. Tem uns que tem os efeitinhos meio ruinzinhos. Legal, sabe? Legal. Isso já me dá um respiro. E aqui eu não tenho como não comentar da armadilha do Poço de Estacas, que é um clássico. O cara cair numa armadilha dessa, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, lógico, é muito feito pra pescar e fisgar o cara que já tem que já flerta com o jogo, né? Mas eu vou te falar uma coisa, isso aqui é colocar o sujeito que respira esse universo pra ver esse universo em outra mídia, em outra plataforma, é muito gostoso, cara. Tipo, eu tô aqui, tipo, babando um ovo da Wizards, mas é muito legal essa parada. Eu fiz a coleção inteirinha com um sorriso. Por mais que eu falasse assim, gente, essa carta é uma bosta, mas ela é maravilhosa. Sabe, pro Magic ela não é aquelas coisas, mas, gente, o trabalho que teve em cima, sabe? Você vê que o cara o cara adaptou perfeitamente a mecânica de D&D ao que no Magic, sabe assim? Tipo, um exemplo que eu dou. Não tem meio elfo em Magic. Mas tem humano e tem elfo. Qual foi a solução? O que é essa criatura? Um humano-elfo. O que é um humano-elfo? É o meio-elfo. Perfeito. Justo. Tipo, é bobo, mas você fala, que solução maravilhosa que os caras tiveram, sabe assim? Pra que criar uma classe nova, sendo que a gente só pode colocar, tipo, ele é humano, ele é um elfo, ele vai jogar em todos os decks que tem humanos, vai jogar em todos os decks que tem elfo, e vida que segue. Ele é um meio elfo, beleza. Todo mundo entendeu isso, sabe? Cara, deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta ali do Kangsi19. Não sei se o nick é esse, se não for, mil perdões.
Acha que Forgotten Realms complementa a mecânica do party do Zendikar Rising? Eu não sei nem do que se trata. Se puder dar um overview aí pra nós antes da gente entrar nas polêmicas de Forgotten Realms. Zendikar, ele é uma coleção que é assim. Zendikar, ele é um mundo de mana abundante. E ele é um mundo em que basicamente o mundo briga com você, porque tem muito elemental, as terras são meio vivas, tem excertos de lugares que voam, sabe assim? É um mundo muito dinâmico. E pra você viver lá, você tem que ser aventureiro, você tem que saber escalada, você tem que ter... Então, tipo, era o mais próximo de D&D que a gente tinha antes de D&D. E na última coleção que saiu, tinha uma mecânica chamada Party, que eu chamava, assim, carinhosamente de patota. Então eu não vou chamar mais de Party, porque, né, é patota. E assim, uma patota ela é formada por um guerreiro, um mago, um clérigo e um rogue, que é a formação clássica de uma party, de uma patota, né? E Zendikar tinha isso, ó, se você tiver ela completa, você ganha um bônus. Se você tiver tipo, tem 3 no seu grupo, 3 criaturas que fazem parte do seu grupo, ganha um bônus de acordo com a quantidade de pessoas que tem no grupo. Então, quando saiu isso em Zendikar, e Zendikar foi a coleção, não a passada que foi Strixhaven, foi a coleção anterior, que foi logo atrás de Strixhaven. Quando saiu, a galera falou assim, em Forgotten Realms, certeza que vai sair, né, cara? Pô, né, certeza, total D&D. E não saiu. Sim. Apesar de ter saído vários clérigos, saíram vários rogues, saíram vários guerreiros e tal, mas a mecânica em si mesmo não saiu. Ok, eu achei isso um pouco falho, porque eles poderiam ter aproveitado a mecânica, só que eu acredito que eles não tenham feito isso, porque a mecânica ela não foi muito bem aceita, a galera não engoliu muito, sabe? Entendi, tipo, entendi. Mecanicamente falando, quando você vai pra parte competitiva, a galera ficou meio inviável você tentar fazer todo o arranjo de criatura no deck building pra montar uma patota, não rolou legal. Então eu acho que daí eles testaram, né? Zendikar Rising faz 6 meses, eu acredito que deu tempo de fazer ajustes na coleção, apesar das coleções serem pensadas 2 anos antes, segundo informações que eu tenho, né? Mas eu acho que aí eles fizeram a adaptação, falaram, não, tira a patota, deixa clérigo, mago, caramba 4, pra interagir com a patota de Zendikar, mas não precisa colocar a mecânica propriamente dita. Então, se eu fosse responder a pergunta do Kanzi, se Forgotten Realms complementa a mecânica de patota de Zendikar Rising, a resposta seria mais ou menos. Antes da pergunta dele, eu ia trazer mais um elemento que, assim, tem muitas coisas que evocam o sentimento, mas eu acho que uma impressão que eu tive, antes de começar a parte polêmica, e de dar os meus pitacos onde eu acho que não tá legal, porque apesar de não ser um jogador de Magic, eu também posso falar mal, não é verdade? Claro. Deve, inclusive. Mas tem muitos acertos aqui pra quem assim, pensando que eu acredito que eu sou, entre aspas, talvez eu seja público-alvo dessa coleção. Porque eu sou jogador de D&D, porque eu gosto de D&D, porque eu tenho simpatia por Magic e eu categoricamente compraria, não a coleção inteira, mas compraria algumas cartas e faria um quadro e penduraria no meu novo cenário, quando eu tiver um novo cenário. Por enquanto eu tô improvisado no meu quarto, mas assim que isso for resolvido, vamos trabalhar nisso. Mas tem alguns detalhes que são muito gratificantes de olhar. Quando você olha, foi feito com muito cuidado. Eu não sei se isso é praxe da Wizards. A Wizards me parece fazer muitas coisas, as coisas de forma muito bem feitas. Mas eu tenho uma lista de críticas sobre RPG, sobre Dungeons and Dragons, que vai daqui em Londrina, no Paraná. Então, com toda certeza, você também deve ter uma em relação a Magic. E todo mundo que joga e que produz conteúdo também deve ter. Mas por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo? Porque é o seguinte, a Massa Mais 2 foi a primeira carta que eu vi, que é a primeira que tá na lista ali. Ela me entrega um flavor legal pra caramba. Por quê? Eu, na qualidade de jogador de RPG, o título da carta é Massa Mais 2. Bom, massa é um tipo de arma, isso, né, obviamente, eu olho pro desenho, já entendo o que é, eu já sei o que é. O mais 2, pro cara que não joga RPG, que não joga D&D, talvez olhe e fale, beleza. Pra mim, eu sei o que significa. Uma massa mais 2 significa que ele é um item mágico mais 2 que ganha mais 2 pra acerto e mais 2 pra dano. Olha que interessante. Há efeitos de
de superação de resistência, ela é considerada uma arma mágica. Então, essas informações já estão imbuídas ao ler o título da carta. Quando eu vou pra criatura encantada, recebe mais 2, genial, porque é uma massa Não, mais 2 dando é mais criatura 2. equipada, ela é o equipamento. Ela é um tipo, equipamento. Super flavor. Super flavor. E aí eu leio o flavor text que me dá o peso dessa arma mágica, veja bem, aí complementa com a aura que tá em volta dela, que é claramente ostentando que ela é uma arma mágica, esmaga os malvados. Por quê? Porque aí eu olho para uma massa, associo com uma arma clássica de clérigo ou paladino, portanto, por isso que ela esmaga os malvados, né? O bem combatendo o mal, característico. Somado a isso, ela já me entrega, no D&D tem as diferenciações dos tipos de dano, que é uma arma que esmaga, portanto é uma arma de concussão, que é exatamente a categoria de dano que uma massa está inserida. Então quando eu olho e faço essa avaliação boba e tola, ela me preenche como e fala, puta, os caras pensaram em tudo. Vai mais longe. É difícil você achar uma massa mais 2? É difícil achar uma massa mais 2, não é algo simples. Não, mas também não é algo, um artefato, uma coisa absurda, né? Não é, de fato não é. Então, ela tá aí como comum. Tipo assim. Perfeito. Comum no sentido de, ela, ok, tipo, não é algo... você não vai se espantar de ver uma massa mais 2 na mão de alguém. Justo, perfeito. Só que tem um equipar 3. O equipar 3 não é exatamente algo muito fácil, entendeu? Tipo, se fosse o equipar 2-1, seria qualquer um podia pegar e ter. Não, ela tem o equipar 3. Espera aí, ela é relativamente restrita, entendeu? Justo, faz todo sentido. Essa é uma avaliação que eu nem saberia fazer, mas quando eu digo que ela não é um item, óbvio, pensando com a cabeça do D&D, um item mais 2 é um item... eu não me lembro. Seria é o item incomum, papagaio. Seria... É o item papagaio. Que Sabe é o item papagaio, papagaio? né? Você não estranha se você vê um papagaio na rua, mas não é tão fácil você ver alguém que tenha como animal de estimação um papagaio. Perfeito, é isso. É isso. O item papagaio. É o item papagaio, exato. É um item que não é um item acima de incomum, mas é um item que, cara, de fato, personagens aí que tenham uma bagagem de experiência relativamente mediana têm acesso a esse tipo de item. Você consegue comprar uma arma mágica mais 2 em capitais sem muita dificuldade. Não é um negócio... Meu Deus, é um artefato lendário que tá lá não sei aonde que você vai ter que fazer uma super... Não é. Então, de fato, o que você tá falando faz todo sentido. É que na minha... Lógico, se você falar pra mim, é um item simples? Não é um item simples, porque um item simples seria uma arma mundana qualquer, né? Então, pensando dessa forma, não, mas... Ação de pau ali, beleza. É uma arma improvisada, uma arma que se adquire em qualquer lugar, sabe? Porém, faz todo sentido o que você tá falando. Ela ainda assim não é um item simples de se qualquer um pode equipar, senão ela teria um equipar mais baixo. Então, uma outra perspectiva. A hora que eu olho pra esse tipo... Eu citei o exemplo da massa mais 2, mas tem milhares de outras cartas que estão aí no meio que me fizeram sentir exatamente a mesma coisa do que essa descrição que eu tentei dar falando da massa mais 2. Então, jogando este preâmbulo aqui inicial, você concorda com isso, falando isso? É uma coisa que você também sentiu? Sim. Você vê em vários, assim, no flavor text, no jeito. Uma das últimas. Saiu ontem, não, spoiler, que é o cachorrinho branco, que é o cachorro que blinka. Como é que. É a Pantera? Ou não? Não, é um Pantera cachorro Deslocadora? branco que ele... Não, é um cachorro que ele é o Blinking Dog, acho que é o nome dele, Blinking... Eu não sei em português. Não me remeteu. É o cachorro que teleporta. Peraí, eu vou achar o nome dele em português aqui pra ficar fácil, porque eu faço tudo meio que em inglês, quer ver? Eu vou achar o nome dele. Blink Dog em português. É Blink Dog. Blink Dog, sim, sei do que você tá falando. A hora que você falou, eu pensei... Eu fui muito longe. Eu fui lá na Pantera Deslocadora, não tem nada a ver com isso aí. Sim, perfeito. Blink Dog. Cara, ele mecanicamente é uma carta sensacional. Uma carta que, cara, tanto em mecânica de Magic, quanto em mecânica coloca ele na tela. Cão teleportador, exatamente. Só pra eu explicar qual que é o grande lance relacionado à mecânica de Magic. Como é que um cachorro desse, ele funciona quando ele vai atacar?
quando ele vai atacar. Ele é justamente, ele ataca e tenta dar o blink pra fugir de perto. Qual que foi a maneira que eles fizeram para o cão teletransportador fazer isso? Deram golpe duplo pro cachorro. Porque golpe duplo em Magic, ele divide a etapa de ataque em duas. É uma etapa de iniciativa e a etapa de ataque normal. Então ele tem as duas. Perfeito. Então o que você pode fazer? Você pode dar o ataque da iniciativa e teleportar. Cara, é exatamente o comportamento de um cachorro em D&D. Ele bate e sai. Cara, isso é muito legal. É ver como a proposta é completamente diferente, né? O D&D é completamente diferente de como se joga D&D, é completamente diferente de como se joga Magic, mas você consegue visualizar literalmente o que o personagem, ou o item, ou o artefato, ou qualquer coisa faz, e ela faz um efeito exatamente semelhante aqui. A Pantera Deslocadora é muito parecido com isso. Porque o lance da Pantera Deslocadora é ter aquele blur em volta dela que dificulta com que ela seja acertada pelos seus oponentes. Além disso, ela é um caçador, ela depende muito de estar ela é uma espreitadora, depende muito do ambiente, lugares de baixa visibilidade. Então você olha pra carta, ela te passa esse rolê. Aí você lê a deslocação, que é a habilidade dela, você paga ali 4 manas e devolve a Pantera Deslocadora pra mão do seu dono. Então, se você interpretar literalmente, é uma transposição da ideia da dificuldade de acertar o alvo. Sabe, tipo, mecanicamente é perfeito, tá ligado? Sim, é muito bacana. Tem várias cartas. O Demilite do teu lado aí também, cara, é uma carta que quando eu li eu falei assim, cara, ela é absurda como ela deveria ser. Como ela deveria ser. Quão forte é um Demilite, sabe? Então, quão forte ela tem que ser. Exato, ela tem ali, né? Você pode conjurar do seu cemitério, ou seja, tem essa temática, né? Que se tipo, tiver filactéria em algum canto, ele não vai morrer, ele vai voltar, sabe? Exatamente. Cara, então várias umas que eu tava. Teve muita gente que não, é jogador de Magic, ele fala assim, é meia boca. Eu assim. Cara, é maravilhoso. Pode ser meia boca, mas foda-se, sabe? Giglio19, obrigado pelo follow. Eu quero aproveitar essa tua deixa pra puxar pra entrar realmente no nosso mote central aqui, que é falar um pouco de algumas coisas que pra mim soam complicadas. Eu quero trazer alguns problemas aqui que eu percebi, problemas, não é sobre o jogo, problemas sobre a minha interpretação de algumas coisas, e quando eu olho pra como elas foram translocadas pra cá, elas me geram um pouco de conflito mental. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é o que todo mundo já falou. Eu quero abrir aqui o meu Tarrasque e olhar pra ele. Ela é uma criatura lendária e eu vou tentar fazer uma interpretação das cartas, você vai me corrigindo porque eu não tenho esse conhecimento, tá? Eu vou deixar você terminar tudo, depois eu falo. Tá bom, beleza. Pode fazer. A primeira coisa que quando eu olho pro Tarrasque, que eu vejo de cara é o seguinte: ela tem uma noção de dimensão precisa. Porque o Tarrasque é meio difícil, e a gente hoje mais cedo nessa live tava batendo um papo com a galera que tava no chat sobre como a 5ª edição de Dungeons and Dragons ela é resumida, ela é podada, ela é sucinta, o que de certa forma é muito bom, muito incrível pra quem tá começando a jogar, tá tendo contato agora com RPG e tudo mais, mas pra quem vem migrando das edições mais antigas, começou jogando a D&D lá atrás, aí passou pra 3ª edição, 3.5, você sente alguns buracos que meio que dão uma desandada na gameplay das edições de D&D. Então, quando você vai jogar... Eu acho a 5ª edição fantástica, o que ela se propõe, eu acho ela muito boa, eu não tô aqui pra criticar a 5ª edição de D&D, não é isso. Mas, eu acho que ela é, de certa forma, muito resumida. Um Tarrasque de 5ª edição, quando você olha pra ele, quando você vai ler no Monster Manual as atribuições que ele tem, eu acho que falta dar um pouco de incentivo pra que o cara entenda que o Tarrasque é uma criatura... Mano, o Tarrasque é tipo, não tem nada que pare um Tarrasque de verdade, sabe? Tipo, um Tarrasque é um inimigo natural de um dragão, ponto. O bagulho é monstruoso, ele é gigantesco. Então quando eu olho pra essa perspectiva, que eu vejo ele destruindo uma cidade, lutando com coisas, eu gosto, acho legal. Acho que demos um primeiro passo bom.
Ela é uma criatura lendária e o Tarrasque é uma criatura lendária em D&D, então, tipo, faz todo sentido. Dinossauro, ok, beleza, não vamos entrar no sexo dos anjos, ok, tá. Vamos dar essa toreada, por assim dizer. Mas aí vamos lá. É uma criatura de custo bastante elevado, fazendo a minha avaliação de Magic aqui. Ela custa 6, 7, 8, 9 manas pra ser descida. Ok, faz sentido. Um Tarrasque é uma criatura, né, grandiosa. Encontrar Tarrasques não é algo simples, não é algo que você cruza com ele todo dia. É uma criatura 10/10 e que basicamente tem ímpeto e salvaguarda. Toda vez que ele ataca, ele luta contra a criatura alvo que o jogador defensor controla. Eu entendo o que tá querendo ser transmitido através do sentimento dessa carta, mas pra mim ela não representa a magnitude de um Tarrasque. O Tarrasque é uma criatura de Challenge Rate 30. O Challenge Rate é uma forma que o D&D categoriza o nível de desafio dentro dos possíveis encontros de grupos de aventureiros, normalmente compostos por 4 ou 5 jogadores, contra uma determinada criatura ou grupo de criaturas. Eu tô fazendo eu sei que você sabe, mas de repente alguém que pode estar eventualmente escutando pode ter alguma dúvida acerca disso. O Tarrasque na quinta edição, aliás, nas outras eu acho que ele, na terceira edição eu acho que ele é até mais alto que isso, eu não me recordo, não me lembro mais, mas na quinta edição ele é um Challenge Rate 30, que dos manuais oficiais é a Challenge Rate máxima que você encontra, é a Challenge Rate 30. Quando você olha para um bicho desta monta, que basicamente tem múltiplos ataques com as garras, com o rabo, com a bocarra, que uma das grandes features dele é engolir as paradas inteiras. É tipo, é meter a boca e tipo, sair atropelando tudo que tá na frente. Eu olho pra essa carta, e eu vou falar, ela não tem atropelar, pra mim não tem sentido nenhum, mesmo não entendendo muito das mecânicas de Magic, pra mim... Eu tô quieto aqui, mas vai. Ela tem que ter atropelar, porque, mano, ele passa por cima de qualquer... Nada para um Tarrasque, nada. Lógico, gente, eu tô falando aqui, hipoteticamente, de uma luta com coisas normais. Ah, se você colocar o Deus não sei o que, ele para um... Tá bom, mano, mas não tô falando do Deus. Tô falando de, né, uma luta com exércitos, seria de forma simplista... Nada para um Tarrasque muito bem. Então, quando eu olho pra essa parada, eu meio que falo assim... Ela começa bem com a arte e ela termina mal com a carta. Tipo, sei lá, cara, me parece só uma das tantas bestas gigantescas que os decks verdes de tantas outras coleções têm. E olha que eu de fato não conheço muita coisa de Magic, mas eu já vi outras. Vorme não sei o quê... outra que me deixou muito chateado foi o Verme Púrpura, me deixou muito triste também, tá? O Verme Púrpura é uma criatura incrível. E pra mim ele tá reduzido, entre aspas, a uma carta, whatever. E eu acho que eu olho pro Tarrasque, cara, se você falar pra qualquer jogador de D&D, que já jogou D&D mais do que 2 vezes, fala assim, mano, tem um Tarrasque ali. O cara vai falar assim, é mesmo? Então tá bom, eu tô indo pro outro lado. Você pode botar uma party de nível 18 e falar assim... Então, Tarrasque ali, os caras vão pensar muito se eles vão bater de frente com o Tarrasque. Você viu o post que eu coloquei no Twitter outro dia? Pode ser que sim, pode ser que não. Conta. O mestre vira pra uma parte de level 5. Vocês encontraram um Tarrasque. Aí os caras, porra, mestre, uma mancada. Calma, é o Tarrasque do Magic. O André me explicou que o negócio da salvaguarda é uma mecânica que pra você atacar... Pra ele ser alvo de alguma habilidade, você tem que pagar 10 manas. É isso, né? Você paga Essa parte é a parte legal do Tarrasque, porque ele não é imune a dano. Só é muito difícil passar a redução de dano dele. A resistência dele, perfeito. Ok, justo. Isso foi legal. Ele ter ímpeto, ótimo também, tá? Só que aí a gente começa com os defeitos. Contanto que ele tenha sido conjurado. Tá, isso é pra evitar que você faça cheating dele, né? Tipo, ressuscitar ele do grave ou colocar ele direto da mão. Então ele não vai ter ímpeto. Justo. Ok. Eu acho isso injustificável, porque eu imagino se, sei lá, um mago muito maluco abre um portal pra puta que eu pariu e entra um Tarrasque, o Tarrasque vai ter ímpeto de qualquer forma. Mas vamos colocar... Só que assim, eu entendo o Tarrasque como uma força que, tipo, você não controla ele. Ele vai entrar e o que tiver em volta, amigo, inimigo, caralho a 4, ele vai foder.
Então, assim... Deixa eu te interromper. Concordo plenamente. Inclusive, a gente tem uma campanha aqui que rola às terças quinzenais. Terça que vem tem, chama Ecos dos Tempos. Que eles são level 6 ou 7, 6, não me lembro. E eles descobriram os planos de um cara malvado, que era criar um artefato que pudesse dar a ele controle sobre feras selvagens, sobre bestas selvagens, e ele conseguiu recentemente domesticar um Tarrasque. Então ele tem um Tarrasque a 3 palavras de comando dele. Então ele consegue dominar o Tarrasque. Os caras falaram assim, mano, o que esse cara pode fazer é tipo incomensurável. Absurdo, absurdo. Então, assim, se eu fosse vou criar um design de um Tarrasque. O Tarrasque, ele entraria e destruiria terreno das 2 pessoas. Tipo, seria um drawback pra todo mundo, sabe? Tipo, Faz quando sentido. o Tarrasque entrar em campo de batalha, ou quando for conjurado, ou sei lá, você sacrifica 3 terrenos, que ele vai destruir o que tá em volta, não importa de quem. Então seria um drawback. Ele poderia custar um pouco mais caro, sim, um pouco mais caro, justamente para ser uma dimensão maior. Ele seria jogável aonde? Em Commander, que é o formato que permite esses flavors melhores. Ele custa mais caro e tal. Só que aí, quando ele atacasse, meu amigo, ele não seria um 10-10. Eu botaria ele um 13-13 aí e tal. Ele com certeza absoluta teria atropelar, porque, pelo amor de Deus, é injustificável um bicho desse não ter atropelar, sabe? E sei lá, cara, eu entendo salvaguarda, eu entendo tudo. Eu não entendo o atropelar. E eu acho que ele deveria ser isso. Tipo, quando ele entrasse, ele destruir tudo, ele ter um poder muito maior, tipo, ele vai causar um estrago, só que quando ele atacasse, ele também faria alguma merda com você, o dono. Tipo, Total. você leva 3 de dano quando ele ataca. Total. Sabe, tipo... Cara, você tá falando de um backfire completamente pertinente, porque é uma criatura extremamente selvagem, extremamente gigantesca. Em 3,5, ela era o máximo, eu não me lembro se era Gargantuan, eu não lembro, colossal, eu acho que era o último nível. Ela era uma criatura colossal e tinha um mais do lado da ficha. Então, tipo, era muito grande. Um bagulho desse cara, ele vai se mexer, ele vai te dar dano. Ele vai andar, ele vai te dar dano. Faz parte, é isso. Justamente. Então, assim, é esse o grande lance, sabe? Assim, quando eu vi o Tarrasque, ele foi a primeira grande... Minto, a minha primeira grande decepção foi Tiamat. A gente vai chegar nela. Vamos chegar nela. Mas, assim, ela foi, assim, a segunda grande decepção. Que eu, assim, a Tiamat, ela foi só uma decepçãozinha. Tarrasque não. O Tarrasque foi uma decepção real. Eu fiquei assim, chateado. Ok, vamos dizer que você não queira aumentar muito o power level dela, tal, não sei o quê. Mas, cara, o atropelar tinha que estar ali. Tinha. Eu acho. O atropelar tinha que estar ali. Tinha que estar ali. Eu acho. Porque eu não sei o que eles tentaram fazer, mas ao não colocar atropelar, ficou muito triste. Tem bicho na coleção que é melhor que o Tarrasque. Sim. E custa 5. Sim, eu concordo. Eu concordo plenamente. Eu acho que o flavor text, inclusive, é ótimo. Quando ele se ergue nações caem. É muito bom. Mas o flavor text não acompanha o resto do design da carta. Sabe? Tipo, o lance do atropelar é muito característico. Eu acho que deveria ter. Eu acho que ela me soa uma criatura meh. E se você falar a palavra Tarrasque em qualquer mesa de D&D, você vai ver os caras girando o pirulito, correndo pra tudo que é lado, correndo, gritando, porque o bicho é muito feio. Foi o que eu expliquei pra galera. Quando um Tarrasque surge em algum lugar, o que a galera tenta é justamente tirar ele mais próximo, assim, mais longe, deixar ele mais longe possível de cidade, pra ele causar menos estrago, e depois vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Vai banir, vai sei lá, entendeu? Tipo, porque matar é um bagulho meio bizarro também, né, cara? Então, tipo, a galera tenta primeiro tirar ele de perto de cidade, porque o cara vai causar estragos incomensuráveis, né, cara? Tipo, vai destruir, né? Exatamente. É precisamente isso. Eu acho que não há forma de descrever melhor do que essa. Antes da gente bater um papo sobre Tiamat e muitas outras aí que estão aí nesse bololô, eu quero trazer uma aqui, porque eu gosto, eu acho que ela ficou, outra que ficou, pra mim ficou fraca. O André me deu uma justificativa que eu concordei com ele, mas pra mim ela
ela ficou fraca. Deixa eu só ver como eu acho ela. Onde tá Bahamut aqui? Eu sei que ele tá aí. Ele é azul. Procura. Não, não é azul, não, ele é branco. Ele é branco. É mestre da Ordem das Flores. É isso mesmo, é isso mesmo. Peraí. Essa foi a maior decepção da coleção pra mim. Essa daí também te pegou? Não, essa foi a maior de todas. Essa aqui me pegou. Essa foi a maior de todas. Essa me pegou bastante. Mas fala, manda bala. Por quê? Porque o Tarrasque ainda é um bicho usável. Tá? Tipo, ele é um bicho tonho, ele não representa o Tarrasque, mas se você tirar o nome Tarrasque e colocar assim, bicho grande, o cara verde vai falar, não, beleza, sabe assim? Eu esqueci de uma crítica. Dinossauro achei força amizade, tem tipo besta no Magic, né, cara? Colocava tipo besta e ficava muito melhor, né? Concordo. Então, aí beleza, o Tarrasque, ele é usável. Ele é um bicho que vai matar um defensor, sabe? Dependendo do momento da... Tudo bem, a galera falou assim, mas o bicho 1/1 trava ele. Mas se você trabalhou direitinho, você vai matar uma fera grande pro bicho 1/1, né? Segurou naquele turno, mas no turno seguinte, o Tarrasque vai continuar gerando valor. Então, assim, apesar dele não representar o que é um Tarrasque, ele é um bicho usável. Sim, Bahamut não. O Bahamut, assim... Pode ser que eu esteja redondamente enganado, que alguém ache uma maneira legal no deck de controle alguma coisa, mas se você ler o Bahamut, você vai perceber que qualquer Gideon, que é um Planeswalker que o pessoal, mais ou menos usa, é melhor do que ele. Mecanicamente falando. É flavorful, é lindo, porque é o mestre Grão-Mestre com os canarinhos em volta, legal, tal, né? Que quando tem uma quantidade de marcadores de lealdade, ele vira o Deus 7/7, é indestrutível, ele vira o Bahamut mesmo. Beleza? Mas... Cara, vou te explicar mecanicamente qual é a dele. Ele tem custo 4. Uhum. Um Planeswalker de custo 4 hoje, no Standard ele é ok, tá? Você usa tal, não sei o que, né? Mas você pensa que você vai ter que perder um round, ficando completamente virado, pra conjurar ele. Tá. Então, ou você vai conjurar ele mais pro fim do jogo, que normalmente os outros decks rápidos já deixaram você quase morto, ou você vai colocar ele de uma maneira que ele se defenda. Tá. Então, aí vamos ler o primeiro +1 do Bahamut. A criatura alvo, aí vem a parte defeituosa. Sem iniciativa, sem golpe duplo ou vigilância, não pode bloquear nem atacar. Ou seja, ele se protege mais ou menos. Entendi. Esse +1, se ele fosse, a criatura alvo não pode atacar nem bloquear até o fim do turno. Seria sensacional, porque daí ele se defenderia pelo menos de uma criatura. Mas não, então ele se defende porcamente. Tá. Aí você olha o outro +1, procure no seu Grimório ou no cemitério por uma carta chamada Monge na Mão Espalmada, revela e coloca na mão, não é nem em campo de batalha, é na mão. Se você fizer isso, embaralha tal. Esse monge é uma criatura 1/1, que custa uma mana branca, que se você conjurar sua segunda mágica no turno, ele vai ganhar um marcador +1/+1. É só isso, monge. Tipo, ele é super meia boca, e você vai conjurar ele só no turno seguinte, talvez o Grão-Mestre tenha morrido, etc e tal. E ele tem a lealdade, se eu não me engano, ele começa com lealdade 3. Cara, lealdade 3 é um Planeswalker que, sei lá, mano, ele levou uma cuspida, morreu, se liga. Sim, é isso. Um choque mata ele. Sabe, é um negócio muito... Então ele, mecanicamente falando pro Magic, ele é inusável, sabe? Se você pegar qualquer Gideon, um Gideon muito clássico que jogou T2, né, que é o Gideon aliado de Zendikar, jogou nos T2 de alguns anos atrás, que também é custo 4, tá? Ele também vira bicho, mas ele vira bicho quando você quiser. O que esse negócio, quando tiver 7 marcadores ele vira o Bahamut, mas você não tem controle sobre isso. Ele vai virar o bicho, ou seja, você vai expor a criatura a um possível removal ou alguma coisa. Então você não tem a opção de explorar, por exemplo. Não, quando o meu oponente tiver virado, aí sim eu vou lá e atacar. Mas ele é indestrutível, mas ele leva sacrifício, ele leva removal de exílio. Então, tipo, esse lance dele virar um bicho sem que você controle isso é de certa forma um defeito também, né? Se você for pegar pela mecânica propriamente dita. Então, tipo, ele demora demais pra virar um bicho e não é opcional, sabe? Então, assim,
toda vez que eu leio um pouco ele, eu falo assim, cara, que desperdício de personagem, sabe assim? Que pena que ele saiu dessa forma. Eu não quero parecer o cara pedante, o cara do que lá vem o chato do D&D, porque não, né, eu nem me preocupo tanto assim com essas coisas. Mas seja, tem que ser. Mas agora, fazendo aqui um pouco da malevolência da coisa, eu me permita colocar uma foto tirada por um amigo meu de Bahamut. Mentira, não foi pelo amigo meu, mas eu vou colocar uma imagem de Bahamut aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ver se eu pego uma maior, eu amplio essa daqui, peraí. Aqui, ó. Tá bom, legal. Já dá pra entender. Eu vou dar um zoomzinho aqui, ó. Só pra entender o que eu quero passar com a ideia de Bahamut. Beleza? Senhoras e senhores, esse é o dragão de platina. Esse aqui, ele é uma divindade, né? Uma divindade de posto menor, ele não é uma divindade do panteão principal, da escala principal, mas ele é o deus dos dragões metálicos, exatamente. Que são os dragões bons, que são os dragões de boa inclinação, de boa índole e tudo mais. Esse sujeito, ele é o arauto da parada, de fazer a coisa certa, da justiça, de toda essa parada aí. Ele é absurdamente poderoso. Então, quando você olha pra essa... Lógico, eu coloquei a imagem de um dragão, você fala, pô, mas tem outros dragões. Mas, cara, ele tem uma conotação de poder. Ele é o antagonista da Tiamat. Esse cara, ele é ultra poderoso, benevolente, que anda no mundo, no plano material, fantasiado, polimorfado em uma imagem de um senhor com 7 canários, que são os 7 grão-mestres dele, que ele anda junto, para não levantar a lebre de que ele é o que ele é. Então, tipo, tem toda uma construção de backlore em torno do misticismo, do poder e da imponência do dragão de platina. E aí você me dá um Planewalker que, como o André fez essa mesma avaliação que você fez ontem, exatamente, e ele parece tipo meio que um baguá no Magic. Sabe? Ele é um... Puta, cara, ele é um... Sabe? A gente tem uma mesa... Esse personagem morreu, por sinal. Ele era um clérigo de Bahamut. Era um anão clérigo de Bahamut. E ele passou por uma cerimônia chamada Renascimento Dragão. Então ele abdica da raça dele pra se tornar um dragão, um draconato. E aí fez todo um rolê e tal, não sei o quê. E quem abençoou ele com o sangue de dragão foi o próprio Bahamut. E Bahamut trouxe ele como um escolhido. E aí o dragão falava com ele e tal, rolava todo um... Cara, quando a gente rolava essas paradas, tipo, a mesa falava, caralho! Sabe? Tipo, caralho, porra, meu Deus! Sabe? E aí, de repente, o cara é o play... Assim, eu não manjo nada de power level, eu não manjo nada de Magic, mas a hora que eu olhei, eu achei, tipo assim, a primeira coisa que eu vi é o marcador de lealdade. Como eu não manjo nada, eu olhei pro marcador de lealdade e falei, bom, ele tem 3 pontos de vida. Se eu vim aqui e der se eu der uma mordida gélida, que é, você dá um raio, sei lá qual é o nome da magia, que tem magia vermelha que dá 3 de dano direto, sabe? Ai, caralho. Pá, morreu! Tipo, eu gasto uma mana e eu mato ele, tá ligado? Tipo, não faz isso comigo. Sabe, tipo, ele é suntuoso, ele é imponente, ele é um deus, sabe? Tipo, ele é um antagonista, Tiamat e Bahamut fazem ali um papel muito importante. Eu falei ontem uma coisa sobre Forgotten Realms e eu gostaria de enfatizar. O grande charme de Forgotten Realms não tá apenas nos personagens, nas classes, nas magias, nos locais, na política, mas o grande charme, na minha visão, e acredito que as pessoas tendem a concordar com isso, pouco arrogante, né? E todo mundo concorda comigo, é que basicamente o gracejo de Forgotten Realms tá no grande teatro de marionete que são os deuses e o panteão faerônico.
Então os Sim. deuses fazendo as suas chacotas pessoais e fazendo dos aventureiros os seus peões num grande tabuleiro de xadrez é o que dá o charme em Forgotten Realms, sabe? Você pode trazer aqui um monte de facções, você pode trazer os Zentarins, os Arpistas, os Magos Vermelhos de Tai, todos eles estão ali meio que impulsionados, instigados, tocados, envolvidos com o plano de algum deus tentando fazer alguma coisa. Vide que boa parte das aventuras tem muito a ver com o culto de alguma coisa para trazer um deus, para evocar materializar um semideus, fazer, tudo tem muito a ver com isso. Então quando você olha para uma criatura que é um deus, no caso de Bahamut, por mais que ele seja um deus pequeno, e coloca esse deus na representação de uma carta que me parece muito frágil, eu tendo a achar que, tipo, puta, cara, isso me dá uma brochada muito grande. Sim, sim. Sabe? A coleção foi muito boa, mas ela teve assim, a Tiamat eu até perdoei depois de ver Bahamut e o Tarrasque, tá? Uhum. E me deram argumentos que ela é até ok, assim. Mas quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, ela é boa, mas não é Tiamat. Esse foi o que eu falei, sabe? Sim, Ela é boa, mas não é Tiamat. sim. Né? Aí, cara, aí eu vi Bahamut, eu falei assim, velho. Você vai, não, tava tudo tão bem. Não. Essa não, ela é ruim, ela não é igual, assim, tipo, Tiamat, cara, beleza, é bacana, tal, não vai jogar, não é que não vai jogar, é muito difícil ela jogar Standard ou qualquer formato eterno, ela foi uma carta feita muito com flavor de Commander, como eu te falei, né, ela é uma carta lendária que pode ser seu comandante, ela vai estar lá, ela vai tutorar 5 dragões, o que é muito importante pro formato, como eu expliquei pra vocês pro Commander, perfeito. Exatamente, o formato que sofre com a falta de eu esqueci o termo agora. Nossa, sumiu. Sideboard? A falta do sideboard? Não é nem sideboard, é falta de consistência. É falta de consistência do deck, porque tem uma carta, uma. A partir do momento que você tem uma carta que fala assim, procura 5, você acabou de dar consistência pra caramba. Fez um deck de dragão, você vai lá, escolhe o dragão que você quer pro momento e bota na mesa. Perfeito. Então, aí eu falei, não, realmente, ok. Joga, né? Sob essa ótica, apesar dela só tutorar, esse só tutorar é coisa pra caramba. Então eu falei, não, ok. Porque fora isso, ela só é um 7/7 que bate só e, tipo, é um tolete, entendeu? Ela procurou, ela não serve pra mais nada. Sim. Então, essa foi a minha decepção de início. Só que Bahamut não, cara, ela é injogável. Tipo, cara, isso. Então, ele é injogável. Ele é um Planeswalker mais fraco do que a maioria dos Planeswalkers brancos que existem, sabe? Eles poderiam ter feito um cara de custo 8, sabe? Que tipo, beleza, é super difícil de colocar, como por exemplo o Ugin, mas quando entra, resolve a parada de uma maneira que justifica o 8 que você pagou. Sim. Ele deveria ser isso, sabe? Então. E não é. O Rodrigo Naga, que é nosso especialista em Dungeons and Dragons, né? O Rodrigo Naga, ele é eu chamo ele de mestre dos mestres dos magos, porque você fala a página do livro e ele te diz o que tá escrito nela. Mas ele falou assim, se você pensar é a forma mortal dele, não a forma divina. Mas Rodrigo Naga, lê o que tá escrito embaixo, que é o que desanima. Enquanto o Grão-Mestre papapá tem 7 ou mais marcadores de lealdade, ele é uma criatura dragão-deus 7/7 com voar indestrutível. Supostamente, quando você chega nos 7 marcadores de lealdade, ele se torna o dragão de platina. E é aí que é broxante. Ele poderia ter, por exemplo, sei lá, ele poderia ter essa habilidade, tipo, ele poderia ter esse +1, tranquilamente. +1, trava um bicho. Ok. Eu entendi o monge, mas eu achei o monge mega cansado. Por quê? Vamos explicar. Se você joga o formato 75, eu faço essa diferenciação. Formato Commander e formato 75 e os limitados, né? Os limitados são tipo draft e tal. Então, vamos falar de formato 75, que é o formato de 60 cartas mais 15 sideboard. Se você for para o formato 75, um Planeswalker de 4 manas, ele já começa a ser um Planeswalker que ou ele começa a ter que resolver o jogo, ou ele tem que ser muito determinante da partida. Coisa que Bahamut não é nenhuma coisa nem outra. É o que me parece. E esse +1 de baixo, você vai procurar 4 criaturas, ok. Então, não. As criaturas são, tipo, você vai ter que pagar no turno seguinte, é uma criatura 1/1 que vai entrar no turno 5, porque o turno 4 para baixar ele, ou você fez algum acelerador. Na melhor das hipóteses, você vai baixar ele no turno 3, tá? É esse mongezinho aí mesmo, ó. Perfeito.
Tá? Então, assim, sabe, tipo, ok, né? Você vai ter que pôr esses 4 caras desse deck pra valer a pena, ou se você não colocar, você vai ter um Planeswalker com uma habilidade só e meia boca, né? E se você for pro Commander, vale uma de cada. Você vai ter um cara desse que, cara, você vai olhar e falar assim, mano. O que eu gostei do Monge da Mão Espalmada é basicamente o flavor-like, porque ele é um monge, né? E porque o monge tem Flurry of Blows, que é o nome de uma habilidade, que é a torrente de golpes. Sim. Então, basicamente, o Flurry of Blows te permite dar um ataque adicional desarmado no alvo. Você bate e consegue dar mais. Tipo, porque ele é um monge, ele bate várias vezes. Tipo, essa é a ideia, né? É o porró de soco. Exatamente. Então, tipo, toda vez que você conjurar a segunda mágica, cada turno coloca um marcador de mais um no monge. Ok, legal. Mas olhando assim, tentando olhar mecanicamente pra carta, que nem você havia mencionado, me parece algo, tipo, uma merda, né? Tipo, real. Uma carta que, cara, você não colocaria normalmente no seu deck, se liga assim. Ou tá, até colocaria, mas o deck mecanicamente não seria o deck que entraria o Bahamut. Seria um deck com a curva super baixa, que você quer soltar um monte de mágica, entendeu? Sim. Então, o monge, ele é muito bom em deck que não precisa do Bahamut. Beleza. Traz só o monge. Tipo, boto os 4 monges e vou jogar de outra forma, sabe assim? Dane-se. Cara, eu quero aproveitar essa deixa que a gente tá começando a falar das polêmicas. E é o seguinte. Grão-mestre das flores, ele é um Planewalker, né? Planeswalker lendário, ok. E aí eu vou trazer o mesmo questionamento que eu trouxe, que eu falei ontem pro André que me ocorreu. E eu queria ouvir o que você pensa a respeito. Vamos lá, me corrija se eu estiver errado. Um Planeswalker é um sujeito que anda entre os planos do multiverso. É isso? Certo. Sim. Ele tem a centelha, né? E a centelha permite com que ele tenha essa habilidade inerente de conseguir, né, ir para planos que ele imaginar. Ok. Enfim, que ele conseguir conhecer normalmente, né? Tá, perfeito. Nesse caso, o Planeswalker, ele me parece alguém especial de alguma forma, poderoso, sei lá, um sujeito diferenciado. Ele não é um cara comum, é isso que eu quero tentar evocar aqui, o sentimento é esse. Em Magic, eles falam que 1 em cada 100 mil pessoas tem a centelha. Se ela vai ser ativada ou não, é outro papo. Porque normalmente a centelha ela é ativada, né? Ela na verdade, não é ativada que é o termo, ela é acendida. Uma pessoa acende a sua centelha quando acontece um evento muito traumático ou um evento que te causa muita euforia, tá? Que eu me lembro, só tem um Planeswalker que acendeu a centelha porque ele quis, assim, tipo, vou acender, pimba. Que foi a Minatou, que ela prevê o futuro, e ela previu que ela ia virar uma Planeswalker, ela falou, pra que eu vou esperar até lá? Eu vou virar agora. Entendi. Ela é uma criança, inclusive. Acho que é a única Planeswalker criança que tem, ela é uma criança. Porque ela previu que ela ia virar Planeswalker no futuro, ela falou, não precisa esperar até lá. Bora dar. É só isso. Beleza, isso que você falou é até interessante pra corroborar a minha teoria. Esse cálculo, tá? Só pra complementar, esse cálculo ele é feito porque quando o Nicol Bolas ele foi fazer uma colheita de centelhas, aí a gente pode depois falar sobre isso, ele pegou o lugar que tinha mais gente no multiverso, que é a Ravnica. Ravnica tem, eu não lembro se é 10 milhões de habitantes, tipo assim, é um bagulho absurdo, assim, tipo, sabe? Um bagulho absurdo, onde ele teria mais chance de ter muita centelha, né? Beleza. Então vamos lá. Seguindo essa teoria. Quando a gente tem essa mescla de universo, e a Wizards vem fazendo isso, vem mesclando esse universo, vem trazendo as coisas, tanto que eles lançaram um material oficial pra Dungeons and Dragons de conteúdo de Magic, falaram, tem a Mystic Odyssey of Teros, tem mais algo, tem o manual pra, eu acho que pra própria Ravnica. Eu tô jogando com o Wagner do Dungeon Masterclass, eu tô jogando Eldraine. Perfeito. E é canônico, é oficial, não é uma parada homebrew, não saiu no Deixa que eu chuto, é da Wizards mesmo. Qual o rolê lá? Onde eu quero chegar com essa história? Eu quero chegar com o seguinte ponto. O Planewalker, né? O Planeswalker, ele parece, como você disse, uma parada meio especial, né? Uma parada meio diferenciada. Uma a cada 100 mil criaturas e tal. Marco Big Dog, obrigado pelo follow. Aí, eu quero trazer aqui, pedir pro Simões, põe ali, primo, põe na tela do Cidade Alerta, como diria José Luiz da Atena.
uma informação aqui. Vamos lá. Se você pensar num conjurador full, que é um conjurador full? Um conjurador full é aquele... Em D&D, deixa eu fazer outro preâmbulo aqui. Em D&D, a magia, ela não tem... Os círculos de magia, eles não têm necessariamente... Eles não têm nada a ver com o nível de personagem. Então a magia é categorizada por incremento de poder do nível do círculo 1 até o círculo 9. Sem contar o 10º círculo perdido de Netheril, que aí é outro papo, outro rolê, não tem nada a ver com essa história. Mas normalmente é do nível 1, é do círculo 1 ao círculo 9. E elas vão ficando cada vez mais fortes, cada vez tem efeitos maiores e coisas do tipo. Os personagens em D&D quinta edição, ele vai do primeiro nível ao 20º nível. Em D&D não temos níveis acima, não temos níveis épicos de personagens. Os personagens chegam no nível 20 e ali ele oficialmente ele aposenta, é o final da carreira. Ele virou príncipe, virou duque, comprou um reino, fez alguma coisa, sei lá, ele termina a carreira dele ali. Não que você não possa jogar em nível 20 pra sempre, você pode, mas não tem nada acima disso oficialmente. Eu tô fazendo mais um preâmbulo aqui, porque nas edições anteriores, na terceira edição, você conseguia fazer personagem de nível 230, se você quisesse. Então dava pra passar. Tinha até suplemento oficial, níveis épicos, assim, livro dos níveis épicos, que ele descrevia poderes e habilidades acima de nível 20, enfim. Por que eu tô falando tudo isso? 40 na 3,5. Beleza, obrigado, Rodrigo Naga. Exatamente, você podia chegar no level 40. Então, e sem no AD&D, perfeito. Então, basicamente, por que eu tô colocando esse ponto? Eu tô colocando esse ponto porque é o seguinte, um caster full, um conjurador é aquele que pode conjurar magias, feitiços. Ele é aquele que tem acesso a todos os círculos de magia. Então, um exemplo, uma classe básica, o mago. O mago, ele pode conjurar feitiços do primeiro círculo ao 9º círculo. Vai dependendo do nível de experiência que ele tem. Então eu abri essa tabelinha aqui e eu vou clicar em mago. Beleza, tô na tabela do mago. Se você olhar aqui, você vai ver que no 13º nível, o mago, ele tem espaço de magia de 8º círculo, ok? Eu tô correto na minha teoria? 7º círculo, peraí, calma que se eu não vou fazer toda essa teoria nível e falar... Nível 9, teoricamente, ele pega lá pro 15º nível, né? É 17º, o 9º círculo. 17º? É. Eu preciso de 7º círculo, vamos lá. Então vamos lá. Eu preciso de 7º círculo. 7º círculo é um mago de 13º nível. Perfeito? Justo? Aqui, ó, deu um zoom pra ficar claro. O que isso significa? Significa que no 13º nível, um mago pode conjurar uma magia de 7º círculo. Por que eu tô fazendo todo esse lero-lero? Porque tem uma magia muito usual em Dungeons & Dragons, chamada Plane Shift. Com Plane Shift, você faz com que até 8 criaturas que estejam linkadas com as mãos possam migrar, ser teleportadas para um plano de existência dos pertencentes ao multiverso. Se Zendikar, Ravnica, Eldraine, tudo isso é canônico, eu posso pegar um mago de 13º nível e parar em Zendikar como um Planeswalker faria sem dificuldade nenhuma. Eu tô levantando esta bola porque é o seguinte, um mago de 13º nível é uma criatura poderosa. Mas se você olhar toda a dimensão de Forgotten Realms, cara... Ele é um cara ok. Ele é um cara ok. Ele é um cara que tem aos montes, em capitais, em torres de magia, em bibliotecas grandes como o Forte da Vela. Cara, se você for até Tai, você encontra vários lá. Se você for até, sei lá, cara, até Baldur's Gate, tem um monte lá. Se você for em qualquer torre de magia, você vai encontrar um mago. Não é tão raro assim. Isso é um problema ou não? Então, vamos lá. Você lembra numa outra vez, uma outra oportunidade que eu tive aqui, que a Wizards está tentando lidar com o efeito Superman no Magic? Sim. Você lembra? Lembro. Você lembra? Que, tipo assim, eu vou recapitular pra galera que não assistiu, mas você vai deixar o card aqui da outra vez que eu vim. Boa. Porque é o seguinte, a DC ela tem um grande problema chamado Superman. Ela não consegue concatenar o Superman com histórias normais, porque o Superman é um ponto totalmente fora da curva. Então, quando você coloca ele pra agir
junto com o Batman tá lá enfrentando o ladrão de carteira, dando soco nos carinha. Superman chega e corta o cara no meio com visão de calor, entendeu? Foda-se. Sabe, escuta o cara assaltando um banco, ele vai lá e dá um soco e acabou. Então não tem graça. Então era esse o problema que Magic tinha com os Planeswalkers antes de um evento chamado Emenda. Planeswalker era um cara que conseguia basicamente construir o mundo. Pega, por exemplo, Serra. Serra era um Planeswalker que tem lá o plano de Serra. Ela construiu o plano, construiu todo mundo e é isso, sabe? Os caras estalavam os dedos, faziam o que quisessem. Uhum. Quando teve a emenda, foi a primeira desculpa que a Wizards falou assim, vamos nerfar esses caras, vamos nerfar esses caras. Fez a emenda, fez de uma maneira muito bem feita, tá? E agora, quando ela soltou Forgotten Realms, ela soltou o seguinte comunicado. Ela falou assim, gente, então, a gente colocou alguns Planeswalkers em Forgotten Realms, mas isso não significa que esses caras tenham centelha, ou sejam algo real deal, né? Basicamente, a gente colocou porque mecanicamente é legal, ponto. Ela falou isso. E aí, ela começou a meio que insinuar o seguinte, jogadores de Magic, parem de meio que achar que andar entre planos é algo tão foda assim, tá? Tipo, porque em D&D isso é normal, tá? Como você colocou. Magiazinha, preparou ali, deu mãozinha, bora, passear no parque e ir pro outro plano. E não é é até 8, com essa magia. Exatamente. Porque isso, eles deram essa... Inclusive foi o Maro, desenvolvedor de Magic, ele deu essa declaração quando, em uma história chamada... War of the Spark, que é uma coleção muito boa, só que teve um livro muito ruim, que foi o que fechou, chamado Forsaken. São vários livros, né? E teve War of the Spark Forsaken. Tem uma Planeswalker, que é a Kaya, que ela saiu de um plano para outro, levando alguém que não era Planeswalker. E aí o pessoal assim, isso é impossível. Certo. Isso não pode. Que merda de história. Ferrou tudo. Credo, horroroso. Então o Wizard falou assim, viu? Para, isso é bobo. E aí em Strixhaven, que foi a coleção passada, é um plano que é uma escola, e o pessoal basicamente é o seguinte, não é todo mundo que tá lá que é Planeswalker. Você quer estudar Strixhaven? Beleza. Harry Potter, abre uma porta, entra aí, para aqui, entendeu? Porque é isso... o cara basicamente fez o Planeswalk, entendeu? Sim. Qual que é o grande tchan da história? Então, tipo, a Wizards, com o passar do tempo, ela tá tentando aproximar esse grande... Nossa, eu sou um Planeswalker, meu Deus, dentro de uma realidade. Hoje, Planeswalker no Magic é só um cara... É só um mago level 8. Tipo, é um big deal? Até mas é um... Nossa, que big deal? Não. Pois é, o sentimento, antes que pareça que eu tô falando que um mago level 13 de D&D é pouca merda, não é. Não é isso que eu tô dizendo. É uma criatura extremamente poderosa. Muito sábia, muito estudada, muito tudo mais. Mas a minha impressão, como sou de fora do Magic, era que o Planeswalking é uma parada realmente big deal. E Já aí, foi. hora que você vem pra... E faz todo sentido o que você tá dizendo. Essa é aquela clássica do cara que lança um vilão muito suntuoso e fodão, e os personagens vão subindo de nível, e eles dão tipo um pau naquele cara, e aí você lança um outro muito fodão. Mas, cara, mas esse aqui não era muito fodão. Ele era, mas não era, sabe? Ele era, mas não era tanto. Então é tipo... Mas é basicamente isso. Eles estão nerfando os Planeswalkers e aproximando. Até porque isso fica fácil de ajustar com essa nova proposta. Por exemplo, assim, vamos o Nicol Bolas, tá? O Nicol Bolas é a Tiamat do Magic, tá? Assim, beleza. Grosso modo, é um dragão fodão de N milhões de anos e não sei o que, tem poder pra cacete e tal, não sei o que. E antes da emenda, era um cara que, quem que ia enfrentar o cara, meu? Ele pensava, você morria. Sabe? Simples. É algo assim, entendeu? Como é que vai enfrentar esse cara? É o Superman que tinha, sabe? A Magic tinha vários Supermans e com o tempo, poda aqui, entendeu? Poda aqui. E eu acho isso muito benéfico, porque dá chance de personagens mais normais aparecerem na história. Total. Entendeu? Aparecer na história, porque tipo, como é que você vai fazer pra um carinha desse tamanho enfrentar uma divindade maior? Não faz. Não faz, a não ser que você haja com roteirismo, que é o que o Batman faz, entendeu? Tipo, bota o roteiro embaixo do braço, beleza, eu achei uma pedra de escangaravelhos e comi ela e me deu superpoderes. Tipo, que legal, entendeu? Sim. Então, Magic, com o tempo, eles estão dando justificativas boas pra ir botando isso aos poucos, que eu acho muito bom, né, cara? Então, Planeswalker hoje no Magic
Não é tão. Especialmente depois de War of the Spark, que saiu o Planeswalker incomum, porque antes não, o Planeswalker é carta mítica. Aí começaram, não, agora de vez em quando sai um raro. Aí o War of the Spark, os caras soltaram o Planeswalker incomum, cara. Planeswalker bem mais ou menos mesmo. Assim, bota esse cara aí. Ok, bota ele meia boca, ele é só um cara coitado. Ele acordou agora, nossa, eu tenho uma centelha, nem sei fazer porra nenhuma da vida, sabe? É isso, entendeu? E vida que segue, vida sabe? que segue. Não, cara, eu também não tô aqui pra dizer que, meu Deus, que absurdo, Wizard. Não é isso. Mas é que eu queria entender, porque pra mim tinha um gap aí, mas esse gap é falta de conhecimento meu. Eu não sabia, quer dizer, sabia porque você já tinha me falado, mas eu não tinha me ligado nesse rolê aí. E aí, tipo, a parada ficava meio, tipo, cara, sei lá, mas... Porque isso em D&D, esse lance de teleportar, viajar em plano, tipo, cara, tem um monte de gente que faz, sabe? Não é um, meu Deus, só o José da Silva é capaz. Não, tem uma galera que faz isso aí, sabe? Então, enfim. Mas isso vem agora em encontro a essa nova tendência da Wizards, que é colocar coisas diferentes no Magic. Por exemplo, eu não sei como é que. Eu não sou o cara que conhece o Warhammer, de forma alguma, mas eu não sei Também como é não. que seria o conceito de Planeswalker em Warhammer. Não tenho ideia. Mas provavelmente, vamos supor. Eu não tenho ideia, tá, gente? Se alguém que joga Warhammer aí me corrija. Mas Eu também não sei. vamos supor que não tenha nenhum conceito de mudar de plano em Warhammer. Como é que eles colocariam Planeswalker no meio dessa coleção? E tem que ter Planeswalker, porque Magic sem Planeswalker não funciona, entendeu? Como é que eles colocariam? Basicamente, eles falam assim, ó. O bagulho é o seguinte, cara. Planeswalker é só um cara mais legal do que os outros, de leves. Entendeu? Nem precisa ser bom ao Bahamut aí. Vamos aí, ó, pra explicar tudo. Entendeu? Pronto, cara, é isso, sabe? Então, tipo, a Wizards, ela vem meio que assim, olha, cara, não é tão big deal assim, não, tá? É só uma pessoa um pouquinho mais especial que as outras, mas é ok, tá? Tanto que em Magic, se você for pegar pela lore, os deuses de Magic são superiores aos Planeswalkers, hoje. Entendeu? Entendi. Tipo, inteiros mesmo, os deuses, tipo, pô, não sei o que, sabe? É isso, sabe? Agora o Rodrigo Naga falou, Optimus Prime de Planeswalker. Sim, por que não? Entendeu? Seria legal. Cara, ele é um personagem muito bacana. O Planeswalker faz várias coisas. E show de bola, a vida que segue, sabe? Pera aí, me dá um segundo, porque tem um gato destruindo a porta. Pera aí que eu preciso abrir a porta. O problema do Warhammer é low fantasy, não combina muito com high fantasy do Magic. Então, o Kangxi, eu não sei como é que eles vão adaptar. Eu não conheço o Warhammer, tá? Então, eu não tenho ideia. Mas, ó, se você fosse pegar hoje um mundo que combinaria muito perfeitamente com o Magic, mas muito perfeitamente com o Magic, seria provavelmente Spelljammer. Alguma coisa de Spelljammer seria muito próximo do que é o Magic hoje. Sabe assim? Legal. Spelljammer. A próprio Planescape também seria algo que daria pra encaixar legal no Magic. O que eu ia falar? Ah, você falou de Planescape, eu ia falar o Rodrigo Naga que curte um Planescape. Vai ser o Warhammer 40k, o Rodrigo Naga. Eu não sei a diferença de um de outro, por isso que eu falei Warhammer aí, desculpa a ignorância. Vai ser o 40k. Eu também não manjo nada do universo. Eu sei que existe, porque é uma marca super notória e tal, mas eu não sei. Não me pergunta qual é a cor da capa, não faço a menor ideia. Vamos trazer uma outra boa aqui, que eu quero observar de perto o seu semblante. Quando... Cadê ela? Tá aqui, ó. Quando a nossa amiga Rainha dos Dragões Malignos, né, serva durante muito tempo, relutantemente, foi serva de Bane a contragosto, né, depois de Asmodeus, tal. Depois entrou pro panteão, virou uma deusa menor e tal. Sabe como é que é, né? Arquirrival eterna de Bahamut, né? Esse dragão maravilhoso, com uma cacetada de cabeça, todas cromáticas, trazendo efeitos maravilhosos das mais variadas cores, com todo o seu espírito vilanesco. E aí ela é uma criatura que custa uma feira de mana, que custa ali, eu não sei nem contar quantas tem uma de cada cor, tem até a mana dourada da sorte. E vamos lá! Eu quero ver, conta pra mim o que você achou de Tiamat. Vamos por partes, então.
O fato dela ser uma cor de cada, perfeitamente justificável, Sim. porque tem 5 cabeças. Tipo assim, eu olhei e falei, não, perfeito. Uhum. Ela custar 2 a mais justifica também, porque ela precisava ser uma criatura de custo mais alto, porque essa carta é uma carta, como eu disse, para Commander. Tá. Ela precisava ser uma carta para Commander, tá? Porque ela é lendária, ela é um dragão, que é um super flavor. O fato de colocar Deus adiciona ainda mais flavor para ela, que você pode montar um deck temático de deuses e colocar ela como deus, ao invés de colocar dragão. Apesar que ela tutora dragão, mas ela tem o flavor de deus aí. Eu me decepcionei um pouco porque é o seguinte. Ok, ela tem um efeito muito forte para Commander, que é tutorar outros 5 dragões. Isso é forte pra caramba, porque ela é basicamente um Draw 5. Considerando que Magic ele é um jogo cuja a maior característica determinante de ganhar o jogo é card advantage, é a vantagem de você ter mais cartas na mão. Você comprar 5 cartas, ainda mais escolhendo essas 5 cartas, é uma vantagem do caramba, tá? Só que fora isso, ela é só uma voar 7/7. Só entre aspas. Então, assim, eu queria muito que ela tivesse o efeitinho a mais, do tipo, sei lá, quando ela ataca, ela dá 2 de dano em cada criatura. Alguma coisa que, tipo, não fosse só ela ser tutor, sabe? Tá. Então, assim, como ela foi uma das primeiras cartas que saíram, quando eu vi, eu falei assim, nossa, que carta decepcionante e tal. Mas conforme eu fui vendo o restante da coleção, eu falei assim, não, na verdade, ela tá adequada pro power level da coleção. Né? É que ela foi a primeira carta a ser spoilada. Então eu falei, nossa. Ela cara, foi a primeira que saiu. Foi. Ela foi a primeira carta que saiu. Aí, tipo, eu vi e falei, eu tava já no hype de Modern Horizons, que foi uma coleção com power level lá em cima. Uhum. Então, quando eu vi ela, eu falei assim, puta, que carta meia boca pra Tiamat. É uma carta muito boa, mas é meia boca pra Tiamat. Só que daí, olhando o resto da coleção, ela, tipo assim, ela foi a que mudou um pouco a minha opinião, sabe assim? Não, ok. Considerando o resto da coleção, a proposta, ela é de boas. Ela é de boas. Ela tutora 5 dragões, ela é sensacional para Commander, ela provavelmente vai ser a carta junto com Ur-Dragon. Ur-Dragon é a divindade maior dragão. Foi o Ur-Dragon que é a mãe de todos os dragões de Magic, tá? Então... tem o deck do Ur-Dragon, provavelmente ela vai substituir o Ur-Dragon como comandante ou jogar no mesmo deck de Ur-Dragon. E o fato dela ser 5 cores, ela cai naquele lance que determina você jogar com o deck. Sendo 5 cores, você pode jogar com qualquer carta no deck de Tiamat. Porque ela tem todas as cores. Então, assim, eu confesso que eu comecei xingando Tiamat e terminei a coleção falando, não, ela é bem ok pra Magic. Apesar de, eu queria muito que ela tivesse um ataque de Tiamat, sabe? Tipo, não só tutorar. Ela ter algo de Tiamat. Sei lá, que ela tem 5 cabeças, mano. Dá um de dano de cada coisa, sabe assim? Sim. Dá um de dano em cada criatura verde. Tem um efeitinho Tiamat, sabe? Mas, ok. Não achei ruim, não. Eu acho que, acompanhando a tua linha de raciocínio, eu vejo, assim, não sei, me parece... eu entendo que deve ser um trabalho ingrato e difícil da parte dos caras também de fazer essa equalização, esse balanço e tal. Não deve ser simples. A gente falar agora, depois que tá pronto, é lógico que é muito mais fácil. Mas o que eu quero dizer é que me parece faltar um pouco de personalidade em algumas coisas. Nesse sentido, nesse aspecto que você tá dizendo. Então, me falta um pouco de personalidade ali, quando eu olho lá pro Tarrasque, me falta um pouco da personalidade do Tarrasque, eu não digo do aspecto psique, mas eu digo do aspecto, assim, de olhar para aquela carta e reconhecer algumas identidades, algumas marcas registradas. Tiamat pra mim me parece a mesma coisa. Eu abri aqui a ficha da Tiamat em 5ª edição, ela existe, Tiamat é uma deusa, né, ascendida ao panteão, então... teoricamente ela não teria ficha, mas como existe uma aventura oficial chamada Rise of Tiamat, ela existe como stat block em 5ª edição e a gente tem aqui, ela é um challenge rate 30, que é o mesmo challenge rate do Tarrasque em questão, é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, exato. E se a gente olhar aqui, ela tem algumas coisas que são, né, algumas coisas que são padrão. Eu não vou ficar lendo a ficha dela porque é uma perda de tempo, mas basicamente ela tem ações lendárias, resistências lendárias, como toda criatura lendária. Ela tem armas mágicas, né, como toda criatura de grande porte nesse nível.
ela tem um lance aqui que são as múltiplas cabeças, que representam justamente os outros dragões cromáticos, o lance dela ser a mãe de todos os dragões cromáticos. Esse lance, ele é muito vívido nela. Então, aqui a gente tem presença aterrorizante, que é característica de dragão para D&D, e a gente tem, como ação lendária, os ataques das cabeças. E quais são os ataques das cabeças? As Breath Weapons de cada um dos cromáticos, dos dragões cromáticos. Cara, entendeu? Então, sabe por que eu sinto que faltou isso? Meu irmão, Caverna do Dragão é muito famoso, cara. Sim. E Tiamat tava lá, cara. E exato. todo mundo via cada cabeça soltando um rainho diferente. Isso. Então, esse flavor, eu falei assim, cara, que decepção, não teve. Sim. Entendeu? É isso que eu acho que faltou ali um quinhãozinho da personalidade e falar assim, vamos dar, vai dar 1 ponto de dano, só em que a cabeça verde dá só dano em criatura verde, dá 1 de dano. Que seja uma bobagem. Rola um dado. Rola um dado. Aproveita a mecânica. Rola um dado, dá dano de acordo com 1, 2, 3, dá dano em tal coisa, sabe assim? Sim. Eu acho que falta alguma coisa nesse sentido para dar um pouco mais de vivacidade, um pouco mais de personalidade, um pouco mais... Porque a Tiamat é uma criatura, é uma figura muito importante e muito emblemática. Você citou Caverna do Dragão como uma referência de cultura pop e cara, é isso, sabe? Tipo, Tarrasque também... O dragão, de uma forma geral, o Tarrasque, Tiamat, ele meio que vive no inconsciente popular ali. Lógico, ele não é super difundido, nós não estamos falando de coisas altamente difundidas, porque nós estamos falando de um negócio totalmente de nicho, RPG, Dungeons and Dragons e tal. Mas, cara, esse tipo de coisa, Demogorgon, são coisas muito intrínsecas que precisam ter os traços de personalidades e precisam exteriorizar isso de uma forma, na minha cabeça, exteriorizar isso de uma forma que seja assim, categórica. Se eu descer uma Tiamat na mesa, eu não quero pensar na parte competitiva porque eu não tenho conhecimento pra elencar isso de uma forma racional. Mas se eu descer uma Tiamat na mesa, eu gostaria que o meu oponente se sentisse um pouco intimidado. Tio Vini, qual é uma carta que a hora que desce, independente da estratégia do teu deck, dos decks que você joga, mas quando desce você fala assim, puta, essa merda... Em Haku. Desceu, você fala assim, Não, em Haku você desceu, normalmente a reação do cara é recolher. Procura aí, Haku de 15 manas. É o bicho mais forte de Magic, entendeu? O Enraku é o que os caras chamam de macarrão? Tem a de 13 e tem a de 15 manas. A de 13 você perde o jogo mais ou menos, mas a de 15 você ganha o jogo. Acabou, entendeu? Acabou. Tipo, bateu. A galera fica com medo, porque é um bicho que, tipo, é essa aí mesmo. É essa aí mesmo, cara. Tipo assim, ó, vou ler lá pra você. Manda lá. Eu vou ler lá pra você. Só pra você. Tem algumas coisas que talvez você não entenda muito bem o que é. Ó, em Haku. Tá? Eu vou pegar aqui a minha rapidinho aqui pra gente ler. Manda lá. Ó, em Haku é o seguinte. Não pode ser anulada. Então, tipo, o maguinho que vai anular, já era. Quando você conjura ela, você ganha um turno depois desse. Ou seja, ela vai bater no próximo turno com as manas desviradas. Tá? Certo. Ela tem voar, proteção contra mágicas que tenham uma ou mais cores, ou seja... matar ela é complicada. E tem Aniquilador 6. Aniquilador 6 é basicamente o seguinte. Quando eu declarar ela atacante, só de declarar ela atacante, o meu oponente tem que sacrificar 6 permanentes. E quando ela vai pro cemitério, eu reembaralho ela no deck. E ela é uma 15/15. É tipo, cara... baixou isso aí, cara. Por que o Tarrasque não tem um Aniquilador 2 que seja? Muita gente perguntou isso. Eu nem sabia que isso existia, mas deveria, né? Aniquilador é uma característica de Eldrazi, né? Os tá. Eldrazi são, tipo, os bichos Lovecraftianos que tem no Magic, né? Mas qual que era o problema de, entendeu? De não dar Aniquilador 3 pra um Tarrasque? Sim. Why not? Ele destrói mesmo? Então, é esse sentido que quando desce um Enraku aí na mesa, se o cara fez essa parada, sei lá, se ele juntou 15 manas, se ele tem um combo lá que ele junta um monte de mana e desce essa parada no quinto turno. Tô falando qualquer groselha, não sei nem se isso existe, mas enfim. Vamos supor que isso aconteça. Dá pra fazer ela no turno 2, tá? Mas nossa, aí você cheata ela. mas, cara, pensa. A hora que essa carta aparece, ainda que seja no turno 8, no turno 9, que o jogo tá acontecendo.
A hora que ela desce, você fala, bicho. Assim, Desiste. complicou, sabe? Tipo, ainda que beleza, eu tenho como lidar com ela, eu vou banir, eu vou não sei o quê. Eu vou... Aí fizeram uma versão mais fraca dela. Pega uma que tem custo 13. Chama Enhaku também? Também é em Haku. Depois que vem Enhaku. Ela tem custo 13. Tá, E achei. aí, Essa tipo, aqui. Isso. A imagem, inclusive, é mais bonita do que ela. É outro bicho que também. Cara, entrou, também vai dar problema. Tá? Uhum. Também vai dar problema. Porque ela tem redutor, né? Ela custa uma a menos para cada tipo de carta que você tem no seu cemitério. Uhum. Tá? Você ganha um controle do turno do oponente. Ou seja, você joga com a mão dele no turno seguinte. Tá. Então você faz as piores decisões possíveis, com toda certeza absoluta. Você Claro. anula coisa que você mesmo baixa. Você ataca com bicho que vai bater em cima. Então você faz as piores decisões possíveis. Então, cara, você caga no turno do cara. Sim. Tá? Aí ela tem voar, atropelar e contra mágicas instantâneas. É outra, desceu na mesa, o cara vai olhar e falar assim, cara, se não acabou, o bagulho ficou louco. Ficou louco. Sabe? Então, assim, eu acho que algumas coisas ali deveriam ter. Eu gostaria, na qualidade de um cara que gosta de DD, que joga DD, que narra DD, que DD. Eu não tô falando, não tem nada de Magic. Tô dizendo, na qualidade desse cara, eu gostaria de ver um Tarrasque gerar esse efeito. Eu gostaria de ver Tiamat gerar esse efeito. Eu gostaria de ver outras coisas. Mordecai, cara, como me contou o Rodrigo Naga mais cedo, eu não sabia dessa história, mas Mordecai, ele era o mago, basicamente, do Gary Gygax. O Gary Gygax, o cara que escreveu o D&D, fez uma ficha de mago. Esse é o cara. Eu sou da época do AD&D, quando o Mordecai ele era de Greyhawk, Sim, que ele era sim. o fodão do Círculo dos Oito, né? Tipo, ou seja, dos magos mais picas de Greyhawk, ele era o cara, ele era o chefão da galera ali, né? Aí tem toda a história do Harry, traidor, tal, não sei o quê. Eu não conheço as histórias mais novas, mas as mais antigas eu até lembro, tá? Assim. Então, tipo, porra, mano, ele era o cara que montou o Círculo dos Magos mais fodas do mundo. Tipo, cacete, velho. Só que a carta dele foi boa, viu? Então, vamos lá. A lá. carta dele foi boa. Eu queria justamente colocar isso. Deixa eu achar ela aqui, peraí. Por que acontece? Se você vê o custo das Enhakus, é custo 15, é custo 13, é custo alto e proibitivo. Sim. Então não tem lógica de você querer tentar fazer uma carta com custo 4 ser muito absurdamente boa, senão você quebra o jogo. Então, por Bahamut, podia ser uma carta custo 10, gente. Mas descem daí a pauleira em cima dele, sabe? Tipo, custo 10, mas também baixou, acabou o jogo, sabe? Exatamente. Cara, exatamente. O lance do Mordecai é o que você falou. Ele é poderoso dele. E ele é poderoso dele sempre porque é o famoso, ele é da patota, né, meu amigo? Ele é o personagem do cara. Então, logicamente que ele é um cara forte e poderoso. Logicamente, ele é talvez um dos magos mais poderosos, uns arquimagos mais poderosos que já pisaram em toda a Beritoria com toda certeza. Tá ligado? Faz todo sentido. Aliás, tem um suplemento, vale a ressalva aqui, que é um bestiário escrito por Mordecai, que é o Mordecai Tome of Fools, que é de 5ª edição, que é um bestiário suplementar. Então ele catalogou, inventou, criou, discerniu e colocou lá e deu o nome dele na parada. É basicamente isso, tá ligado? Então, assim, esse cara, por exemplo, ele custa 6. O Planeswalker de custo 6, no Commander, ele é tranquilo, né? Como eu falei, o Commander é mais cadenciado. Nos formatos competitivos, cara, se você vai baixar um Planeswalker de custo 6, ele tem que ganhar o jogo. É isso. Entendi. Tipo, o Ultimate dele, né? Que é normalmente a última habilidade, que é a habilidade mais cara, normalmente é uma habilidade menos, né? Que pode matar o Planeswalker. Ela tem que ganhar o jogo. Então vamos lá. A primeira habilidade é o +2. O +2 é uma habilidade muito boa, que normalmente o Planeswalker tem +1. É raro o Planeswalker que tem +2 ou maior do que isso, tá? Eu acho que o maior que tem é o Karn, que tem +4, né? Tá. Ele vai te dar carta de Vantage, né? E depois você vai pegar uma carta indesejável da sua mão e colocar no fundo. O que é uma habilidade bem desejável, tá? O -2, ele vai criar um cachorro, né? O cachorro ilusório, né? E o poder dele é igual 2 vezes o número de cartas que você tem na mão. Ou seja, na pior das hipóteses, tá com uma carta na mão, ele vai fazer um bicho 2/2. Ou seja, ele vai se proteger contra uma criatura botando um bicho na frente. Se for um bicho grande, o cara vai pensar 2 vezes na troca se compensa ou não. Ou seja, ele se protege sem morrer e ele consegue fazer isso 2 vezes antes de morrer.
E lembrando que esse cara, ele é condição de vitória para controle, que normalmente o controle não usa muita criatura, você vai gerar 2 bichos, o controle consegue manter muita carta na mão, se você tiver 6 cartas na mão, você faz um bicho 12/12, né? Que é maior que Tarrasque. Exato. Exatamente. E aí o -10, cara, -10 ganha o jogo. Você troca a sua mão, você pega a sua mão de, sei lá, 4 cartas, põe no deck, pega, sei lá, 40 não, mas vai dar 30 cartas no deck e põe na sua mão. Alguém com 30 cartas na mão, lembrando que Magic é um jogo que é all about card advantage, né? Você ganhou o jogo, cara. Sim. Você ganhou o jogo. É impossível você perder com 30 cartas na mão. Sim. Você vai ter muito recurso. No momento, provavelmente, você vai ter muita coisa. Então é impossível você perder carta na mão. Então, o Mordecai, ele ficou muito forte sem ser quebrado. Provavelmente é uma carta que talvez seja banida? Não é pra tanto. Não. Ele é uma carta muito... Isso que é o grande lance legal dele. Eles fizeram um design legal o suficiente pro cara ser forte, mas ninguém nunca pensar em ser banido. Colocaram um custo adequado, é um custo 6. Tem um ultimate muito, muito forte. Tem um -2 que é relevante pra caramba, né? E um +2 que incrementa, né? Esse -2. Porque depois, se você fez o cachorro, no turno seguinte, você vai comprar uma carta do turno e mais uma carta do +2 dele. Então, você vai crescer o cachorro em 4 pontos. Então, você vai incrementar esse cachorro. Então, ele é muito legal, sabe assim? Sem ser roubado. Vai ver jogo? Talvez nos formatos competitivos nem tanto, porque o custo 6 é pesado. Um pouco mais complicado. É pesado. Tá. Mas, assim, eu não me espantaria de ver uma shell de controle, alguma coisa do tipo assim, né? Você quer ver um Planeswalker de custo 4 que ganha jogo de verdade? Procura Jace the Mind Sculptor. Vamos lá. Jace the Mind Sculptor. Imagens. Esse cara, ele foi por muito tempo banido do formato Modern, né? Que é o formato, um dos formatos principais. É esse tiozinho aí mesmo. Ele foi o primeiro Planeswalker de 4 habilidades que saíram, tá? Legal. Qual que é o X da questão? Tudo bem, ele tem lealdade 3, mas condiz. Ele é um Planeswalker de custo 4. Ele tem o +2, que basicamente você vai como é que é? controlar o que o seu oponente... ele vai controlar o que o seu oponente vai comprar ou o que você vai comprar. Legal. Mas a grande habilidade dele é o 0. O 0, ele faz... 3 cartas, coloca 2 na sua mão ou no topo do seu Grimório em qualquer ordem, é isso? Isso, ele faz um selection, que a gente fala, né? É um conceito muito foda em Magic. Ele faz um brainstorm, que tem uma magia que faz exatamente isso que ele faz. Então, você vai sempre cavar 3 cartas do seu deck, você vai fazer uma seleção muito boa, né? E você vai pôr a que você quiser. E aí, se você arrumar alguma maneira de reembaralhar o deck, você basicamente tirou 2 cartas que você não quer e reembaralhou o deck de volta para o momento adequado. Caraca. Né? O -1 se protege, que ele volta uma criatura forte para a mão do dono, justo. Né, sem morrer. E o -12 ele ganha o jogo, que ele basicamente pega a mão do oponente, né? Ele pega o deck do oponente, exila inteiro, pega a mão, põe no lugar do deck. Deixa o cara sem mão, com pouquinha carta no deck. Ele ganha o jogo. E o Mordecai tem uma coisa muito parecida, só que pra você. Ele te dá card advantage. Então, lembra, entendeu? Esse é um dos Planeswalkers mais fortes já lançados em Magic. Eu acho que vale o ponto aqui, aproveitar que nós estamos fazendo esse bate-bola e tal, estamos falando dessas figuras que são emblemáticas e importantes. Falamos aí do Mordecai. Deixa eu trazer aqui no monitor que eu tô coisando. Porque o Mordecai, ele foi responsável por criar, desenvolver e formular, colocar em fórmula muitos feitiços. Então, Mordecai Disjunction é a magia que eu mais amo de Magic, de D&D, tá? Cara, tipo, você quer furdar uma parte, dá um monte de tem mágica pros caras. Disjunção, pumf. Ele tem, tipo, milhares de coisas. Eu separei algumas aqui que são, por exemplo, essa daqui é o cachorro, inclusive, que é basicamente ele sumou, que é o cachorro que tem na imagem lá, na carta. Isso. Então é basicamente, ele sumona um cachorro que serve ali como uma proteção pra ele e o cachorro vai avançar em qualquer um que chegar dentro da área. Aí ele tem, essa é uma magia de 4º círculo, ele tem o santuário privado dele, né, que basicamente ele faz uma área magicamente segura. Então, tipo, mano... Como plane ali, né? Como descrever o quão poderoso pode ser usado pra se usar isso, sabe? Tipo, aí a gente tem uma magia de 7º círculo, que é a espada do Mordecai, que basicamente bom,
Eu não vou ficar lendo as magias, mas cara, ele faz uma porrada de coisa e com um monte de efeitos e com um monte de coisa. Então, sim, aqui me parece fazer sentido o sujeito com o que é, com o poder, com o power level da carta. Aqui parece que tudo converge para um mesmo ponto, né? Sim. Sim, eles fizeram exatamente uma carta assim, ele é forte o suficiente, mas ele não é quebrado. Eles fizeram, mas era a solução que eles deveriam ter adotado para todas essas cartas. Faz uma carta com custo mais alto e coloca poderes condizentes com esse custo mais alto. Ah, mas os formatos mais rápidos não vão jogar. Ok, não tem problema. A carta continua sendo forte. Sim. Em algum formato, normalmente em Commander essa carta é insana. É só isso, essa carta é insana em Commander. Tá? Então, em algum formato vai jogar, cara. Vai jogar, sabe? Agora, o Bahamut, não, vamos tentar fazer ela com power level mais baixo. Ok, cara, é injogável, sabe assim? Sim, 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 sim.